Estamos aí todo mundo? Então outros vão entrar, mas não tem problema. Tá, não tem. Tu controla as entradas aí e as saídas para ir no banheiro. Tá? Bom, são 7 horas e 10 minutos, né, horário de Brasília. Eu estou aqui a 32 graus de latitude sul, 52 graus de longitude oeste, né, na cidade do Rio Grande. Eu sou o professor Arthur Barcelos, da Universidade Federal do Rio Grande, a FURC. Recebi esse generoso convite aí da minha velha amiga Clarice Ismério, né, que nos reencontramos agora de forma virtual. Nós fomos lá do tempo do pós-graduação na PUC ainda nos anos 90, e ela então sugeriu se eu poderia contribuir com uma videoaula para os estudantes do curso de História da Universidade Regional da Campanha, e eu fiquei bem agradecido. Disse, claro, vamos fazer sim, né? Estávamos agora conversando aqui antes da aula começar longamente sobre isso, né? Sobre os impactos da comunicação digital na nossa vida, né? E a gente tem que aproveitar tudo que aparecer, né? De maneira que a gente possa não perder o contato, embora o contato pessoal é o que nos define como ser humano, de certa forma, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu indicaria para vocês que temerosamente vieram assistir a aula, que vocês tenham, os alunos, né, obviamente, tenham papel e caneta à mão, porque eu vou citar algumas coisas que, se você ficar em dúvida, anota ali, né? Porque eu vou propor 3 bloquinhos aqui, no final de cada um a gente pode tirar dúvidas que ficarem, né? Então, como o tema é a questão do patrimônio e as suas relações com o patrimônio arqueológico, né, eu começo dizendo para vocês que eu sou formado, na verdade, em História pela URGS, lá em Porto Alegre. Depois eu fiz um pós-graduação no pós-graduação em História da PUC, mas com área de concentração em Arqueologia. Naquela época ainda tínhamos a área de concentração, hoje não é só uma linha. E depois eu fiz o doutorado em História Ibero-Americana lá na PUC também. O meu tema principal de pesquisa, e continua sendo até hoje, né, como assim, aquele tema no qual eu me considero um interessado, alguém que faz a intervenção, é a história da presença jesuítica na América, né, a Companhia de Jesus, os missionários jesuítas e as suas missões. Mas através da arqueologia, porque comecei trabalhando com a arqueologia das missões jesuíticas com o professor Arno Kern, que é ainda a maior autoridade no assunto no Brasil, eu acabei chegando mais tarde na questão patrimonial, né, por 2 caminhos. Pela questão da própria arqueologia, que é que eu vou tentar explicar para vocês aqui agora, e pela questão dos próprios sítios arqueológicos das missões jesuíticas, né, pelo que envolve eles, porque eles têm uma particularidade que eu vou chegar nela daqui a pouco mais. Então, isso para dizer para vocês que eu acho que tenho alguma condição, algum acúmulo de coisas que andei lendo e fazendo que me permitem o atrevimento de vir aqui querer explicar um pouco para vocês aí, estudantes de História, o que acontece, né, com a questão do patrimônio e como isso, quando a gente traz para o campo da arqueologia, tem uma especificidade no Brasil que eu gostaria muito de destacar hoje. Se a gente pode dizer assim, qual é a coisa que eu vou tentar hoje dar maior relevância? A maior relevância vai ser dada para essa particularidade que envolve o patrimônio arqueológico no Brasil. Já vamos chegar lá. Então, como eu disse, são 3 partes, né? A primeira parte será uma coisa geral sobre patrimônio, para que eu possa mais ou menos dizer para vocês o que eu entendo por patrimônio. A segunda parte vai ser específica sobre o patrimônio arqueológico no Brasil e como ele é visto do ponto de vista legal, porque é daí que vem aquela relevância que eu estava me referindo. E a terceira parte nós vamos falar um pouco sobre educação patrimonial, especificamente o que ela tem a ver com arqueologia, porque nós tivemos um fenômeno aqui no Brasil, que quem não é da área da arqueologia não acompanhou, não tem obrigação de saber, que foi nos últimos 10 ou 12 anos uma explosão, absoluta explosão, demonstrada em números, de trabalhos de educação patrimonial feitos por arqueólogos no Brasil. Algo que não existia nessa dimensão, nem de perto, antes, pode-se dizer assim, do ano de 2002, 2003 ou 2004. Então, vamos lá, né? Primeiro bloco, o patrimônio, né? Bom, óbvio que eu não poderia aqui fazer uma aula sobre patrimônio em uma única aula, porque para isso tem disciplinas inteiras em graduações e pós-graduações e décadas de bibliografia escrita já. E se a gente for falar então de um conceito de patrimônio, a gente precisaria, né,
de um ano inteiro, no mínimo, né, discutindo os autores que pensam isso. Como a gente tem que fazer um recorte, eu farei, obviamente, o recorte em cima daquele conceito que, quando eu o encontrei, eu pude, pelo menos, me sentir muito mais seguro para falar e trabalhar com patrimônio, porque esse autor que eu vou agora fazer referência, ele fez uma síntese explicativa que contemplou as minhas expectativas, né? E, bom, esse autor chama-se Laurens Prats, ele é um catalão, né? Ele é professor da Universidade de Barcelona e ele é especialista em antropologia do patrimônio, antropologia do turismo, e ele tem uma obra importante chamada Antropologia e Patrimônio, né? E é nessa obra e também num artigo, esse artigo vocês encontram ele muito fácil no Google, se chama El Concepto de Patrimonio Cultural. Se quiserem anotar, tá aí a dica já. El Concepto de Patrimonio Cultural. Laurens, com 2 L's, C cedilha mudo no final, Prats. Né? O Laurens Prats, então, nessas 2 obras, né, no livro Antropologia e Patrimônio e no artigo O Conceito de Patrimônio Cultural, ele detalha a sua construção teórica sobre o patrimônio. Eu vou resumi-la muito rapidamente. Né? O que diz o professor Prats? O professor Prats parte do seguinte princípio. O patrimônio existe em função de 2 aspectos. Ele é uma invenção e, ao mesmo tempo, ele é uma construção social. A primeira coisa que chama atenção quando a gente entra em contato pela primeira vez com as ideias do Prats é essa palavra invenção, que em espanhol tem praticamente o mesmo sentido que em português, invención. Tá? Invenção, né, é uma palavra polissêmica, ela pode querer dizer, bom, isto é um invento, né, a caneta é um invento, o sujeito inventou, né, e ela tem também, nos nossos idiomas latinos, uma espécie de sinônimo para mentira, né, para algo que não é real, né, que foi inventado para substituir o real. Bom, a acepção que o Prats usa aqui é no sentido de um discurso que existe sobre algo. E o discurso é a invenção, porque o discurso não necessariamente parte de elementos objetivos. O discurso tangencia muito mais a subjetividade e às vezes mergulha profundamente nela, como um exemplo que eu vou dar lá na frente, mas ele é fundamental para que exista patrimônio. O segundo aspecto é a construção social. Aqui o Prats nos chama a atenção de que a construção social diz respeito às ações que as pessoas tomam para que algo seja reconhecido como patrimônio. Da combinação desses 2 elementos, a invenção e a construção social, resultam patrimônios. De certa maneira, essa conceituação é aplicável a quase tudo que a gente entende por patrimônio na cultura ocidental. Não vamos sair fora do marco da cultura ocidental, porque daí a própria discussão da palavra patrimônio teria que ser jogada numa outra cesta, numa outra sacola, né? Porque a questão mesmo linguística, né, do que significam palavras dentro de culturas diferentes, né? Nem sequer talvez o conceito indiano, japonês, chinês para a ideia de patrimônio se aproxime, né, aquilo que foi entendido no Ocidente, porque o Ocidente joga toda essa tradição lá para trás na ideia de herança, a ideia daquilo que é herdado pelo o sucessor, né, de alguém. É um legado, essa é a palavra muito usada no Brasil. E eu vou voltar a isso depois, porque acho importante a gente destacar essa ideia do legado de algo que nos deram. Tá? Muito bem, então essa ideia é uma ideia que tem a ver com a forma de pensar ocidental. O Prats opera dentro da forma de pensar ocidental, e aí ele avança nos dizendo o seguinte: havendo um discurso e havendo ações, é possível então que isso resulte naquilo que nós vamos então começar a denominar como patrimônio. Lá nos trabalhos do Prats ele usa a seguinte explicação: ele faz uma relação com o romantismo, né, é uma forma de escrita literária e histórica do século XVIII, e o romantismo tem características, na forma como eram produzidas as histórias românticas, os textos românticos, que o Laurens Prats traz para a discussão do patrimônio. Ele diz o seguinte: uma das características muito fortes do romantismo é a sacralização, no sentido do sagrado, não do âmbito religioso,
mas sagrado como tudo aquilo que a gente vê como intocável, que não pode ser modificado, porque alcançou um patamar supra-humano. Por isso que é a mesma ideia que se usa para coisas santas, para coisas que a gente não pode controlar porque estão na esfera do espiritual. É sobre-humano, super-humano. Ele diz que dentro do romantismo a gente encontra um tripé, se vocês quiserem anotar agora seria bom, né? Um triângulo, em cada ponta do triângulo a gente coloca uma palavra, numa delas a história, na outra ponta o que nós chamaríamos de natureza, né? E numa outra ponta a expressão gênio criativo. Então você tem um tripé com esses três aspectos vindos da ideia do romantismo. O que é isso? A sacralização da história. Então o que é uma história sagrada? É uma história que é tão consolidada que ela não é mais modificada. Ela vira tradição enraizada de tal maneira que ela é sobre-humana. Aqueles acontecimentos são tão marcantes que não há como a gente colocá-los em dúvida. A natureza é normalmente nas histórias românticas a natureza indomável, aquela natureza que o ser humano enfrenta, muito típico das histórias do romantismo. Desertos, né, difíceis de cruzar, florestas muito densas e cheias de perigos, né? A natureza indômita, a ideia da natureza indômita. Pense num país como o Brasil, você tem isso como uma bandeja, né? O Brasil e a sua ideia de grandeza, gigante pela própria natureza, uma natureza que ele sempre quer controlar, né? O Pantanal, a Amazônia, os pampas que não terminam nunca, tudo isso faz parte de um pacote de uma natureza que a história pode transformar em indômita, né? E o gênio criativo são, então, aqueles que aparecem às vezes como heróis, né, como grandes figuras da história, tanto pode ser uma figura política, como uma figura da ciência, como uma figura das artes, não importa, né? Esses três elementos, se você conseguir colar qualquer coisa a um desses três elementos, a dois deles, e se for a três, você tem dentro dos três o que o Lawrence Platt chama um pool, um conjunto, um repertório altamente patrimonializável. Por isso que Lawrence Platt diz o seguinte: quem souber usar melhor os argumentos na hora do discurso e na hora das ações de construção, um desses três elementos, ou os três elementos, ou dois deles, terá a maior possibilidade de colocar em prática uma patrimonialização, a transformação de algo em patrimônio. E aí, então, ele diz uma frase que eu acho basilar das ideias dele. Ele diz: patrimônio não cria quem quer, patrimônio cria quem pode. E essa é a pergunta, então. Quem pode? Né? Quem pode dizer o que é um patrimônio? E com base em que argumentos alguém diz que algo é um patrimônio? Porque depois que o patrimônio está estabelecido, raramente o sujeito discute como ele se tornou patrimônio. Ele se preocupa com a questão de salvaguardar aquele patrimônio. Mas ele raramente para pensar, mas por que foi aquilo que virou patrimônio? Essa era a lógica que a gente tinha no Brasil até poucos anos atrás. O identitarismo, que é uma das marcas fortíssimas do século XXI, colocou isso em forte tensão. Essa ideia, essa concepção de patrimônio como legado, como algo que eu herdei e que eu tenho que salvaguardar, isso está sendo pressionado há muito tempo já, de maneira a dizer, não, só um pouco, eu quero saber como que esse foi o escolhido. E, principalmente, o que ele representa, para quem ele representa. Então, fundamentalmente, patrimônio será sempre uma questão de poder. Sempre uma disputa de poder. Ele é sempre resultado de uma disputa de poder. Eu uso sempre um exemplo para brincar com meus alunos em aula, que isso pode ser tanto uma decisão da Unesco para o patrimônio da humanidade, que eu arriscaria dizer que talvez 600 humanos no mundo, para jogar um número qualquer, devem saber como são escolhidos os patrimônios da humanidade, e os outros 6 bilhões, não sei quantos milhões, não têm a menor ideia de como são escolhidos, mas em algum momento da escola, na sua vida escolar, pelo menos no Ocidente, vai aprender que existe uma coisa chamada patrimônios da humanidade. Assim como tem os famosos maravilhas da antiguidade, que você é obrigado a engolir, goela abaixo. As pirâmides do Egito, o farol de Alexandria, o Colosso de Rhodes, todos aqueles 7 lá que nos empurraram goela abaixo, que em tese são maravilhas para toda a humanidade. Eu não sei, eu não me enxergo muito nas pirâmides do Egito. Vamos voltar a isso depois. A questão da representação e da identificação.
Então é isso, né? O patrimônio é um campo de disputa, pode ser tanto a Unesco como pode ser um clube de senhoras, um clube de senhoras que se reúne desde a década de 50, passando de mãe para filha, e que num belo dia resolvem criar uma parede com as ex-presidentes do clube. Tudo estava bem até aquele dia. Porque daí naquele dia a dona Yolanda disse, mas não pode faltar a Zélia. Porque eu me lembro que na gestão da Zélia foi quando a gente construiu o banheiro. Aí a outra grita lá da ponta, mas a Zélia foi a mesma que expulsou a Candinha. Só porque a Candinha não concordou, né? Porque a Candinha achou que o banheiro tinha que ser mais perto da entrada, porque a gente é muito velha. E abriu-se um debate sobre a memória do Clube das Senhoras, que ia significar se ia ter a foto da Zélia na parede ou não. Se a Zélia ia virar patrimônio ou não. É uma disputa de poder, e aí começam as narrativas. Vai ganhar quem apresentar os melhores argumentos ali na reunião do Clube das Senhoras. Vocês imaginam a dona Yolanda, a dona Cândida, né? A dona Zoquinha, todas batendo boca, né? Mas então a dona Joana também entra. Mas a dona Joana nunca foi presidente. Mas como secretária-geral fez mais que qualquer uma, tem que ter a foto dela também. Pronto. Entenderam? Porque não tinha critério mínimo. Os critérios estavam sendo inventados ali na hora. Disputa de poder pela memória. Melhor dizendo, pelos elementos que vão permitir a construção daquilo que nós chamamos de memória. Nem vou entrar aqui na discussão da memória, porque é um campo teórico tão complexo ou mais que o do patrimônio. Então, voltando ao que eu tinha dito, nós temos uma perspectiva do que seja patrimônio, que parte do princípio que o patrimônio é sempre uma imposição de uma minoria para uma maioria, e essa imposição se dá por aqueles que têm as condições de poder decidir o que vai se tornar patrimônio ou não. Não importa se é um clube de senhoras, não importa se é uma cidade, não importa se é um estado, não importa se é uma nação, não importa se é as Nações Unidas. Entenderam? O princípio é o mesmo. Alguém vai apresentar um discurso e alguém vai fazer ações, e isso vai levar a uma série de acontecimentos que vai desembocar lá no final, numa estátua que é inaugurada na praça do seu bairro, e que você um belo dia passava ali, nunca tinha visto, aí vai ver, olha uma estátua, quem é esse aí? Aí, né, talvez sobreviva algum tempo a placa de bronze, porque sabe que o pessoal rouba as placas de bronze para derreter, né? Até hoje é assim, né? Mas aí você vai saber, então, que era o seu Ariovaldo Dantas, né, que foi um sujeito importante, sei lá, porque ele inventou a coleira para cachorro, entendem? Alguém conseguiu convencer aquele bairro, naquela praça, que nem se chamava Ariovaldo Dantas, né, que tinha que ter uma estátua do seu Ariovaldo ali, e aí os vereadores aprovaram, e alguém pagou, né? Tem a questão dos recursos também, patrimônio também custa dinheiro. Dito isso, eu vou agora dar o exemplo mais fácil para qualquer gaúcho entender. Então, se alguém aí não é gaúcho, né, me desculpe, mas eu acho que nós temos aqui no Rio Grande do Sul o exemplo mais acabado, mais completo, de que o professor Prats está correto, né, pelo menos em relação ao Rio Grande do Sul, para aspectos teóricos do patrimônio. Vejam bem, nós temos aqui um estado da federação que foi uma conquista, uma colonização tardia dentro da colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa começa nos anos de 1500, a nossa é a partir dos anos de final dos anos 1600, mas se consolida nos anos de 1700, então são quase 200 anos depois, né? Em que você tem a chegada e instalação de fato dos portugueses no sul do Brasil, e exatamente aqui, né, na cidade onde eu estou, Rio Grande, né, é considerado pela historiografia gaúcha, parte dela, o marco de início da história do Rio Grande do Sul. E a história do Rio Grande do Sul tem esse famoso vínculo com a sua questão de fronteira com o Império Espanhol e depois com a Argentina e Uruguai. Essa condição de fronteira leva a uma ideia de conflito, essa ideia de conflito leva a uma ideia de militarização da sociedade e cria duas imagens, pelo menos, que se coadunam: a do militar brioso, defensor da fronteira, e a do gaúcho solto, livre nos campos, que circula por essa fronteira e é um homem, né, que goza de uma liberdade excepcional. E todos eles muito bravos, muito machos, muito duros, porque para aguentar essa vida aqui onde jogaram eles, nesse campo aberto, nesse pampa, né, não é para qualquer um. Então entra aquele aspecto, né, estamos aqui sacralizando a história, transformando ela numa coisa grandiosa, entra o aspecto da natureza, esse pampa, essa campanha indomável, onde só o animal cresce livre, galopando, né, e as vacas se reproduzem aos milhares. E aí, dessa história e dessa natureza, você tem os personagens, né, que emanam da história do Rio Grande do Sul, todos eles bastante conhecidos, quem estudou aqui no estado, né? E nós temos dentro dessa história de longa duração, para usar um termo do Fernando Rodel, nós temos um episódio
de média duração, que é a Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. Ela sim, parece que é onde deságua tudo isso, né? Embora não tenha sido uma guerra com os vizinhos, o caráter guerreiro dos gaúchos é alabado, é relembrado, porque eles sempre lutaram para defender as fronteiras do Brasil e agora estavam lutando contra o Império do Brasil, e daí erguem-se os heróis da Revolução, né? E aí nós vamos ter então o General Neto, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Bento Manuel, né? Que hoje qualquer um de vocês sabe, né? São nome de praça, nome de rua, nome de escola, tem estátuas deles, equestres ou não, espalhadas por todo o estado, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem esses três elementos claríssimos. Se você pegar esse óculos aqui, não, óculos não, na época não era bom, mas digamos, se você pegar um facão e mostrar para alguém e dizer, olha esse facão aqui, ele é do tempo da Revolução Farroupilha. Pronto, ele já não é um facão qualquer. Ele é um facão do tempo da Revolução Farroupilha. Aí diz, da Revolução Farroupilha. E pertenceu ao General Neto. Credo, quase larga o facão no chão. Parece que acontece um instante mágico quando a pessoa revela essa informação que você não tinha. Ele é um facão da Revolução Farroupilha e que esteve nas mãos, entrou em contato, né, ali, real, com o suor, com a pele do General Neto. Se você tiver que escolher um facão qualquer e aquele facão do Neto para botar no museu, você vai botar o do Neto. E não só vai botar o do Neto, você vai botar ele num lugar de vidro que ninguém pode tocar, com uma plaquinha de papel que diz facão que pertenceu ao General Neto. Pronto, patrimonializou com muita facilidade. Por quê? Porque tinha as duas coisas que o Prates falou. Você tinha o discurso pronto, e aí eu não preciso nem dizer para vocês, né, toda a historiografia que me antecede, né, e que reforça, fundamenta esse Rio Grande do Sul heróico, esse Rio Grande do Sul que lutou, né, que empatou, não perdeu, empatou, chegou a um acordo, né, com o Império para continuar pertencendo ao Brasil, e que depois, em 1935, quando completariam 100 anos da Revolução Farroupilha, que seria o momento então de comemorá-la, havia uma contradição. Como é que nós vamos comemorar uma tentativa de separação se o presidente agora é Getúlio Vargas, um gaúcho, está propondo a unidade nacional como nunca antes? Então há uma inversão de discurso e os gaúchos se declaram republicanos avant la lettre, vanguardistas, antes dos outros, porque quiseram ser república antes do Brasil. Como o Brasil virou república em 1889, os gaúchos eram mais brasileiros que os brasileiros, ou pelo menos, né, mais republicanos que os brasileiros republicanos, e estamos todo mundo igual. A saída que eles fizeram, essa operação historiográfica, é extraordinária, simbolicamente falando. O exercício mental desses historiadores da década de 30, para encaixar a Revolução Farroupilha num republicanismo e não ficar mal com o presidente Vargas, e poder comemorar a Revolução Farroupilha é extraordinário. Então vejam bem, qualquer elemento da Revolução Farroupilha é patrimonializável no Rio Grande do Sul. Imediato, você vem a RBS, a Zero Hora, né, as rádios locais, é só você encontrar ali um cabo de espada. Agora, se você achar 50 objetos que pertenceram a um camponês do pós-Revolução Farroupilha, não vem ninguém olhar. Vem um arqueólogo ali, curioso, vem o cara do Museu da Cidade para ver se ele pode aproveitar alguma coisa para botar naquela sala que não tem nada. Entenderam? Por que isso? Poder. Poder simbólico. A força simbólica que o patrimônio tem. Ele opera de uma forma mítica como aquilo que sempre se repete. Então eu preciso mitificar a Revolução Farroupilha, os objetos e seus heróis e a sua paisagem, para que eu possa continuar reafirmando um gauchismo, de que os gaúchos são assim, eles não foram assim, eles são assim. E aí constitui parte grande da identidade gaúcha, desta identidade que lamentavelmente se entregou nas mãos de um grupo específico que opera ela há muito tempo, que é o MTG, Movimento das Tradições Gaúchas, com a sua representação material e concreta, que são os CTGs. E o debate sobre a história do Rio Grande do Sul e sobre outros aspectos da história do Rio Grande do Sul, ele é difícil de fazer, né? Não que é impossível, com o movimento tradicionalista gaúcho, porque aos poucos vão cedendo, então se fala mais dos lanceiros negros, se fala mais da mulher na Revolução Farroupilha, se fala dos índios na Revolução Farroupilha, mas se fala da Revolução Farroupilha, fundamentalmente. Ela ainda é o grande acontecimento, e nenhum desses personagens, negro, indígena, mulher, conseguiu até hoje obliterar a figura do General Neto, por exemplo.
Não virou nome de rua. Não. Bom, então isso para vocês terem uma ideia de como eu trabalho quando eu penso patrimônio. Eu sempre vou fazer a seguinte questão: qual é o papel das ciências humanas, da história, da museologia, da arqueologia com relação ao patrimônio? Não é defendê-lo. Nosso papel é compreender como ele se forma, que processos levam algo a se tornar patrimônio. E sempre que você estiver diante de uma situação patrimonial, você vai ter que tentar identificar as forças em conjunto. Isso acontece o tempo inteiro nas cidades de vocês, aí todos, né? Acontece isso. Alguma discussão patrimonial. Aqui em Rio Grande tivemos um debate há pouco tempo atrás sobre fazer ou não fazer uma estátua para o general Golbery Couto Silva, um dos intelectuais da ditadura militar que tem um vínculo com a cidade, tem um vínculo com a criação da universidade onde eu trabalho, e abriu-se um debate. A estátua acabou não sendo feita porque houve uma pressão forte da sociedade aqui, mas era o projeto de um vereador, ele acabou arquivando o projeto, entendem? Ali foi um tema interessantíssimo de ver de perto. O que a gente tem que observar, então? Os discursos. Qual é a narrativa que está por trás para dizer, olha, vamos colocar o quadro da Dona Diná na parede, da Dona Lélia, e não o da Dona Yolanda. Vamos ver, então, como a ONU decidiu que as missões jesuíticas são patrimônio da humanidade. Qual foi o critério? Qual foi o discurso usado? E a partir do discurso, porque sem o discurso que antecede não tem patrimonialização. Por isso que às vezes você tem uma dificuldade para te patrimonializar, porque não tem discurso pronto, você tem que construir ele no meio do processo. Então, para encerrar esse primeiro bloco, eu recomendo, se assistiram, fizeram muito bem, se não assistiram, recomendo fortissimamente assistir Os Narradores de Javé. Um filme brasileiro, excelente, da diretora Eliane Café. É um filme com o Zé Dumont e outros atores, mas ele é o protagonista, e é uma história sobre patrimonialização e história local, talvez a melhor história já escrita e transformada em filme no Brasil que eu tenha visto. Então eu me coloco aqui à disposição para uma primeira rodada de perguntas, né? E depois avançamos para a questão da arqueologia. Estão indo bem? Não sei? Aí pergunto para vocês. Pessoal, se manifestem aí com o professor Arthur. Converse com ele, perguntem. A oportunidade é agora. Até para não ficar monólogo, né? O Arthur, a gente começa a ficar... Eu vou em frente. Vamos, pessoal, perguntas? Bira, não tem uma pergunta? Érica, Felipe? Chamou na chincha. Peguei o trem agora. Tá. Porque eu cheguei agora. Tô achando bem interessante. Tá bom de entender, não tem dúvidas, assim, nem pergunta. Mas tá interessante. Tô quieto aqui no canto, só escutando. Tá bom. Bom, vamos passar por uma segunda parte, que é a seguinte, tá? Bom, tendo entendimento de que patrimônio faz parte, então, de uma construção social, vamos pensar no caso do patrimônio no Brasil para chegar no arqueológico. Bom, muito rapidamente vocês sabem que a discussão do patrimônio no Brasil veio junto com a discussão da identidade nacional. É uma coisa que vai acontecer no início do século XX, quando o Brasil vira república. Por quê? Porque é uma reinvenção do país. Nós vínhamos de uma colônia que se transformou na única monarquia da América, nunca esqueçam disso, é importante isso. Nós somos uma monarquia por 80 e poucos anos, né, com 2 reis da mesma família, Pedro I e Pedro II, e em 1889 houve o golpe da República e o Brasil então acordou república no dia 16 de novembro. E a partir daí então acontece uma refundação da nação, da própria ideia de nação, e isso não se faz da noite para o dia. Nós éramos uma nação monárquica nos trópicos, semi-europeia, né, sendo reinados por uma família de sangue europeu. E passamos então a ser uma república federativa sul-americana que precisava fundamentalmente ter uma história para contar, uma história que justificasse por que ela se transformou em república. E aí começa todo um debate que vai atravessar a década de 10, 20, 30, vai ser fortíssimo nos anos 40 e 50, que é da onde vão surgir figuras fundamentais para a reflexão sobre a identidade do Brasil, que são Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Eduardo Prado, né, e outros, o próprio autor dos Sertões, o Euclides da Cunha, né, todos esses sujeitos, cada um no seu momento, vão estar tentando dar conta da mesma questão. Afinal de contas, o que é a identidade brasileira, o que é a cultura brasileira? O que isso significa?
Como é que a gente explica? São intelectuais que querem explicar isso, eles querem explicar. Por isso a Semana de Arte em 1922, a Semana de Arte Moderna, aquela discussão da antropofagia brasileira, né, a identidade do brasileiro, né, e é dali que vem essa figura do Mário de Andrade, que vai ser um dos caras importantíssimos na discussão de um patrimônio nacional. Bom, isso vai ter um momento quente em 1930, né? Houve a eleição... Pode, Bira, pode sim, fala. Isso, esses debates, essas ideias, esse argumento que se usa, a gente não corre o risco de construir uma história ou um patrimônio que não é real? Corre, claro. Claro. E aí vem o ponto de vista de quem defende, Uhum. mas não uma verdade. Uhum. Eu te diria mais, não é um patrimônio que não é real. A gente não só corre o risco como fez. A gente criou um patrimônio de uma parte da história. Se tu olhar ao redor nas cidades, que são ditas históricas, todas são, mas tem aquelas que gozam desse título, o que elas têm? Igreja, casarão e quartel, de pé. Fortificações do século XVIII, quartéis do XIX, igrejas e casarões. Eventualmente alguma escola que pertenceu a alguma ordem religiosa da elite. Ou seja, é um patrimônio de um segmento da sociedade. É indubitável isso. Tá? Não é que ele não é real. Não é que ele não é real. Tá? Ele é um patrimônio de uma parte. Então vamos avançar um pouquinho que eu quero ver se eu consigo explicar melhor isso. Tá? Nós tínhamos essa discussão sobre o caráter do brasileiro. Né? Por ele ser ibérico, por ele ter ou não ter malemolência, a questão da escravidão, todo o peso que teve na obra do Gilberto Freire. Né? Porque para falar do brasileiro tem que falar da sociedade brasileira. O que eles queriam explicar era a sociedade brasileira. As teses do Buarque de Holanda, as teses do Gilberto Freire queriam explicar a sociedade brasileira. Né? E para partir desse cimento, dessa base, poder dizer quem nós somos, então, aqui o ponto mais importante, Bira. Daquilo que nós somos, e aí vem o poder. O que a gente escolhe para gerações que ainda não vieram? Aqui existe uma ideia, uma teoria, né, que envolve todo o patrimônio no mundo ocidental, que é essa ideia da herança e do legado. Gerações que estão vivas têm o poder de decidir agora o que elas deixarão como legado narrativo para gerações vindouras, como se fosse um compromisso com essas gerações. Tá? Isso é uma ideia civilizacional. Né? Da mesma forma que as gerações vivas têm uma espécie de compromisso com as gerações passadas. Tá? Preservando sua memória e com as gerações vindouras, transmitindo esta memória. Esta ideia encapsula a decisão na mão de alguns que estabelecem o consenso básico como se ele fosse realmente um consenso e a partir dali então passam, né, por vasos comunicantes a transmitir isso na forma de ações. O principal elemento que expandiu a ideia do que seria a sociedade brasileira e sua história foi a escola. Não há dúvida nenhuma, os programas escolares da década de 30 em diante. Né? Vargas no poder, há uma mudança de oligarquia no poder, há uma oligarquia altamente nacionalista, integradora, né, que é a do Vargas, e isso vai desembocar então na necessidade imperativa de uma ideia mais clara de Brasil-nação republicana. Tá? E é nesse exato contexto que surge o órgão para cuidar do patrimônio brasileiro. Então vamos lembrar, o Vargas assume em 30 por um golpe, eles derrubam o presidente Washington Luiz, ele fica como presidente interino até 34, ele enfrenta ali a revolta de 32 dos paulistas, faz a Constituição depois de derrotá-los, em 34 ele é eleito presidente constitucional pelo Congresso. Então ele governa com um mandato de 4 anos. Em 38 ia ter eleição. A aproximação da eleição de 38 mostrava um quadro preocupante para as forças varguistas, naquilo que ele vinha construindo como integridade nacional e tudo isso. Então ele decide pelo autogolpe. Em 37 ele dá o golpe do Estado Novo. Este ano de 37 que eu quero vocês aí, papel e caneta na mão agora, porque acontecem duas coisas importantes, normalmente entendidas como uma só, quando a gente fala de patrimônio. Que é a ideia, a famosa ideia da lei do tombamento, sempre usada para falar de patrimônio. Vamos defender com o tombamento. Não, primeiro o seguinte,
no dia 13 de janeiro de 1937, ainda antes do Estado Novo, há uma lei assinada pelo presidente Vargas, a Lei 378, de 13 de janeiro de 1937, que cria a Secretaria do Patrimônio, o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, SFAM, não era IFAM ainda, sob inspiração das ideias de Gustavo Capanema. É importantíssima, essa lei está na internet, você encontra ela agora no Google, Lei 378, de 13 de janeiro de 37, que reorganiza o Ministério da Saúde e da Educação, que era um só. A lei é enorme, vocês têm que ir direto lá para a parte que fala do IFAM, daí você tem que procurar, que eu não me lembro bem ali qual é a seção, acho que é o capítulo 3, se eu não me engano, né? Aí, lá cria o SFAM. Importante, ele é criado para quê então? O seu artigo diz que ele é criado para proteger, salvaguardar, o patrimônio histórico e artístico nacional. Ok. Apenas em novembro, já depois do golpe do Estado Novo, Vargas faz um decreto, que é o decreto número 25, do dia 30 de novembro de 1937, que é então o que estabelece o tombamento. Registrar num livro tombo aquilo que vai ficar para as próximas gerações, como eu me referia. Prestem bem atenção ao que diz o artigo 1º do Decreto-Lei número 25, do dia 30 de novembro de 1937. Artigo 1º. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público. Não diz aqui na lei quem decide. Isso aqui é do interesse do Bira, do Felipe, da Clarice. Não diz. Só diz que aquilo que é de interesse público. Quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, não diz o que são fatos memoráveis, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Excepcional valor, ou seja, não é qualquer valor, é um valor que alguém diz que aquilo é exceção, que aquilo merece um destaque por ser diferente. Então nós temos num único artigo todo o conceito duro da ideia de patrimônio que vale no Brasil até hoje. Ele é algo que é do interesse público sem que o público seja consultado se ele quer aquilo como seu ou não. É uma imposição. Então, como é o nome daquele lugar lá em Salvador, lá, o Pelourinho. Pelourinho é meu, é teu, é do João, é da Maria, do Pedro, é do José, porque o IFAM decidiu que o Pelourinho é nosso. E ninguém toca a mão no Pelourinho. Ninguém bateu na minha casa, não sei se você conhece o Pelourinho, acha que ele é importante. Eu digo, meu amigo, não sei o que é o Pelourinho. Mas alguém decidiu que ele é importante para você, então agora o Estado vai assumir a salvaguarda, ou pelo menos a vigilância para que não destruam o Pelourinho. Está aqui o conceito. Chama atenção de novo. De interesse público, fatos memoráveis ou excepcional valor. A partir daí, a lei segue, ela estabelece os 4 livros-tombos que existem, o livro das artes aplicadas, o livro das belas artes, o livro histórico e o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico. Bom, o que significa isso aqui, pessoal? Significa o seguinte, nós temos uma lei de 1937, conhecida como Lei do Tombamento, que é esse decreto-lei número 25, que ele diz o seguinte, vamos supor, Clarice, me dá um exemplo de um patrimônio histórico importante e relevante em Bagé. O Forte Santa Tecla. Perfeito. Ele é patrimônio histórico e artístico nacional? Não é, Vamos supor que vocês quisessem que ele fosse. É que assim, até uma provocação. Eu digo que não, ele tá tombado, só que ele foi tombado como sítio arqueológico. Perfeito. Até acho que ele foi só registrado, tá? Agora eu vou explicar a diferença, tá? Como se, exatamente, é isso aí. Ele não tem grandes proteções a não ser a proteção arqueológica. Eu já vou te explicar. E teve mais um probleminha. Colocaram roçadeira lá. Sim, mas é um probleminha bem pequeno até, né? Então vejam bem. Só provocação, já que tu fizesse... Sim. Vamos supor que vocês quisessem convencer a sociedade brasileira, não só a bagense, de que o Forte Santa Tecla, lá do século XVIII, ali do contexto das guerras de fronteira com os espanhóis, desde o Tratado de Madrid até o Tratado de Santo Ildefonso, que ele fosse um patrimônio histórico nacional. Bom, vocês precisariam de um laudo histórico, arquitetônico e arqueológico, assinado por historiadores, arqueólogos e arquitetos,
que fundamentasse a importância excepcional e, de preferência, vinculando ele a fatos memoráveis da história do Brasil. Não adianta vir com a história de Bagé e do Rio Grande do Sul. Tá? Esse seria, então, o discurso que o Prats se refere. E dentro do discurso, a vinculação com aquele tripé. Ele está na fronteira desse Pampa, ele está vinculado a uma história bélica, epopeica do Rio Grande do Sul e do Brasil, e ele teve lá os seus heróis, lá o Pinto Bandeira, enfim, aquela turma toda que tem a ver com o Forte Santa Tecla. Eu conheço um pouco a história do Forte, né? Muito bem. Desencadearia um processo de patrimonialização e tombamento. O tombamento seria levado, então, para o IPHAN. O IPHAN mandaria para o IPHAN Nacional, o IPHAN do Rio Grande do Sul, ele tem as suas superintendências, uma em cada estado, e lá então ele entraria numa discussão para levar ao Conselho Nacional de Cultura, que é o que decide o que vai ser patrimônio e o que não vai ser, e o Conselho então votaria sim ou não favorável, né? Caso ele fosse tombado, então aí sim, só aí a lei 25 de novembro de 37 seria aplicada para protegê-lo caso ele estivesse em risco. Tá? E aí com todas aqueles critérios, né, de tombamento. Existem tombamentos isolados de uma única edificação, uma igreja, uma escola, uma casa, um curral, né, uma capela, e existem tombamentos de conjuntos, que são mais complexos, né, mas são feitos também. Agora a cidade de Jaguarão, por exemplo, seu conjunto histórico foi tombado, né, assim como a cidade de Piratini, né, e outras no Rio Grande do Sul, Antônio Prado, né, para citar algumas. Né. Em Pelotas já é diferente, você não tem um conjunto, você tem elementos que estão tombados, né, que formam um conjunto, mas não é um tombamento em conjunto. Né. Bom, é isso, né? Eu acompanhei mais de perto o tombamento de Jaguarão e não havia nenhum jaguarense na equipe que fez o estudo para tombar. Começamos por aí. Não que não houvesse pessoas capazes na cidade de participar do processo ativamente a ponto de ser autor da proposta, né? O IPHAN acatou pelos interesses do IPHAN, que eu não vou entrar aqui agora, né? Foi importante o IPHAN ter acatado, não vou dizer que não, né? Mas trouxe todas as consequências de um tombamento, que é a consequência do cidadão, por exemplo, que mora num imóvel, descobrir, né, de repente, meio que de surpresa, que ele não pode trocar a janela da casa dele, porque entrou numa característica de tombamento de tal ordem que o elemento não pode ser desconfigurado de maneira nenhuma. Depois tem níveis, né, que podem ser, por isso se criam as manchas de tombamento ao redor de uma área principal. Muito bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esta lei de 1937, ela não inclui o patrimônio arqueológico definindo o que ele é. Ela apenas diz que tem que ter excepcional valor arqueológico, mas ela não diz o que é o patrimônio arqueológico. E nem sequer diz o que é um arqueólogo que vai decidir se aquilo é arqueológico ou não. Por quê? Porque esse conhecimento estava muito ainda nas suas origens no Brasil. A ideia da ciência arqueológica no Brasil engatinhava na década de 30. Tá? O que vai acabar acontecendo então? Vai ter um desdobramento no futuro, que é o fato de que nós temos uma diferença no Brasil entre patrimônio arqueológico e patrimônio histórico. Tá? Então, nesse segundo bloco, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte: nós temos uma lei que foi criada em 37, no auge da ideia de uma nação brasileira e de uma identidade nacional. Ela definiu claramente que ia priorizar elementos vinculados a fatos memoráveis da história do Brasil, então ela descartou todo o cotidiano, tá, das cidades e dos ambientes rurais e das matas e do cerrado e da campanha, do Pampa e do Pantanal brasileiro, e do litoral, e dos pescadores e dos ribeirinhos. Tá? E ela acabou também deixando nas mãos, basicamente, de arquitetos, que eram os que compunham o IPHAN nas suas origens, e são a maioria até hoje no órgão, né? O critério de decidir, né? Na mão deles ficou o critério de decidir o que seria tombado e o que não seria, usando esses princípios aqui, né? É memorável ou não é? Né? Eles estavam usando o roteiro que o Lawrence Prats desvendou anos depois, né? Vamos vincular com uma história do Brasil memorável e será assim. Né? Então vejam bem, o que acaba acontecendo? Eu não quero cair na vala comum de criticar o IPHAN, eu acho isso muito primário. Né? O órgão é importante, o Brasil é um país que tem a felicidade de contar com esse órgão. O que nós temos é um problema de democracia das relações das instituições do Brasil, que é muito maior que o IPHAN. Né? Essa que é a questão. Então nós temos que aprender cada vez mais, a cada geração vindoura aí, como nós vamos conviver com esse órgão. Claro, gente, nós estamos falando de um momento absolutamente estranho na história da nação, porque nós não temos nem Ministério da Cultura agora. O IPHAN era uma como é que chama? Uma autarquia dentro do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura virou uma secretaria do Ministério do Turismo, né? Não preciso nem falar quem é a secretária nacional agora, e o IPHAN está lá, né?
Muito bem. Então, no final desse segundo bloco, o que eu quero mostrar para vocês é isso, né? Nós temos um órgão que foi criado para proteger o que era patrimônio no começo do ano de 37, no final do ano de 37 definiu o que era patrimônio nacional de uma maneira bem vaga, tá? Não é tão detalhada, e os anos começaram a correr e esse é o órgão que vinha cuidando desse assunto. Só um último detalhe, o Mário de Andrade tinha um projeto alternativo que ele chegou a apresentar, mas não foi contemplado, que esse sim, pela experiência do Mário de Andrade, né, como etnógrafo, como poeta, como escritor, né, como literato, como intelectual, ele propunha que se registrasse já lá na década de 30, de forma com filmes, com gravações, com fotografias, o folclore brasileiro, as danças, as procissões, né, e infelizmente você lê ali a lei de tombamento de 30 de novembro e não tem nada daquilo que o Mário de Andrade havia pensado, né? Infelizmente. Hoje nós estamos numa situação muito mais andradiana do que foi na origem. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida dessa segunda parte, que eu quis falar um pouco sobre essa questão de como o patrimônio se constituiu em lei no Brasil, né? E como ele é protegido, então. É fundamental o tombamento, tá? Temos tombamentos nos 3 níveis, tem o tombamento municipal, o estadual e o federal. O municipal e o estadual tem que se inspirar no federal, ele não pode nunca ser superior, né? Nada é superior à Constituição brasileira, nada é superior a algo que vem da União. Isso é nosso ordenamento jurídico, constitucional, legislativo, né, do Brasil. Então nós temos os tombamentos municipais, eles só existem se o município criou uma lei de tombo própria. Os municípios, a maioria absoluta, não tem isso. O que eles têm é muitas vezes lista de interesse patrimonial, lista de interesse cultural. E em cima dessa lista, algum vereador pode propor uma lei que diga, olha, estando listado, tem que pedir autorização do executivo para derrubar um muro. Até pode isso, tá? O estadual segue uma regra muito parecida. Tem então um Conselho Municipal de Cultura, um Conselho Estadual de Cultura e o Conselho Nacional, né? O tombamento é isso, ele é a restrição da alteração de algo. Para quê? Para fechar então com o início desse bloco, para que fique isso como um legado para futuras gerações. Então é o que nós decidimos hoje que vamos deixar para ser visto lá na frente. Olhem o tamanho da responsabilidade disso. O tamanho da responsabilidade em termos históricos que a nossa geração tem com a geração futura. Porque nós vamos escolher, eu digo nós, aqueles que, como diz Lourenço Prata, têm o poder de fazê-lo. Porque isso é um jogo de poder. Quem tem o melhor discurso mais articulado e quem tem a hegemonia do poder, seja em qualquer esfera, pode ser lá no Clube de Senhoras, como pode ser no Conselho da Unesco, quem tem a hegemonia momentânea passa para frente uma ação daquilo que o Lourenço Prata chama de ativação do patrimônio. Transformar algo em patrimônio. Né? Isolar, localizar, dar nome, proteger, né? Enfim, todas aquelas ações que são feitas para que algo seja protegido e preservado. Muito bem, isso é o que nós temos, né? É assim que funciona e sempre na mesma levada. Eu quero que a pracinha da minha cidade nunca mais seja transformada porque ela tem uma importância. Bom, tu e mais quantos, meu amigo? E qual é o argumento que você vai apresentar? E você vai usar qual esfera de poder? Não, nós vamos organizar aqui o coletivo da comunidade. Muito bem, o coletivo da comunidade tem poder de propor leis na Câmara de Vereadores? Vou ter que ir lá ver, não sei. Olha, parece que por ação popular pode. Então o coletivo da comunidade vai ter que juntar as assinaturas e fazer uma proposta de lei que venha da sociedade. Não, a gente tem um canal com um vereador. Bom, então vocês vão pressionar esse vereador, ele vai encampar a ideia de vocês e ele vai disputar o poder dentro da Câmara com os outros vereadores, tá? Para convencê-los então de que aquilo tem que ser patrimônio. Sabe o que é mais interessante quando isso acontece? Ler o projeto que fundamenta. Eu faço isso de vez em quando. Eu entro lá no site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e leio, não a lei, eu gosto de ler o projeto que foi apresentado, porque nele estão os argumentos que não aparecem lá na lei. Por exemplo, quando o Cepete Araju virou herói do Rio Grande do Sul, eu me interessei não pela lei, eu me interessei pelos argumentos de por que ele tinha que ser herói do Rio Grande do Sul. E ali era uma recompilação da bibliografia que eu trabalho há muitos anos, sobre missões, Estado do Rio Grande do Sul, com distorções absolutas dos fatos. Não que seja assim, o fato histórico real, mas daquilo que os historiadores vêm trabalhando há muito tempo. Tá? O sujeito que apresentou a proposta conseguiu patrimonializar essa figura, né? É uma forma de patrimonialização. Então, o patrimônio, de novo, né, para engatar com o primeiro bloco do que eu falei, ele é um campo de disputa e essa disputa está muito clara na forma como a lei está organizada. Alguma dúvida? Não sei se vocês aí, como futuros historiadores, estão concordando comigo ou não.
Vocês podem discordar, viu? Tudo certo, tranquilo, estamos compreendendo bem. Então tá, vou nomear o Brian o porta-voz de vocês, tá? Bom, deixa eu explicar para vocês agora então o que tem a ver com arqueologia tudo isso. Tá? E aqui sim, aquele ponto importante da relevância que eu disse para vocês que um elemento ia ter. Como lá em 1937 a arqueologia não foi definida nem sequer o que era arqueológico, em 1961, eu faço as contas de 37 a 61, quase 30 anos, né? 2 décadas e um pouquinho aí, né? Se passaram até que surgisse uma lei. Essa é a lei, podem anotar aí se quiserem, Lei 3924, de 26 de julho de 1961. O dia 26 de julho é hoje no Brasil o Dia do Arqueólogo, ou o Dia da Arqueologia. Tá? O que diz essa lei? Tá? Se vocês quiserem procurar lá depois e ler, vocês aí vão poder confirmar o que eu estou dizendo aqui para vocês. Ela define o que são sítios arqueológicos, o que é arqueológico no Brasil, tá? E toda a definição que está lá em 5 itens, se eu não me engano, toda ela diz respeito ao que nós chamaríamos de elementos pré-coloniais ou indígenas. Ou como a lei diz, que era o termo mais usual na época, paleo-ameríndios, paleo-indígenas. Tá muito claro lá que a lei 3924, ela protege como bem da União, ela considera bem da União, todos aqueles locais e objetos que estão relacionados às populações indígenas. Arte rupestre, sambaquis, estações cerâmicas, como se chamava, sítios oficina de produção de material lítico, enterramentos, sempre relacionados a povos indígenas. E sempre os arqueólogos brasileiros, assim, eles meio que passam por cima dessa discussão. Bom, primeiro é o seguinte, por que foi assim? Né? No final dos anos 50, quando essa lei é criada, ela é pensada e criada, que ela sai em 61, a maioria, para não dizer todos, os arqueólogos brasileiros trabalhavam com pré-história brasileira. A maioria tinha se formado fora do Brasil, com tradições norte-americanas ou europeias, sobretudo europeias, com forte influência francesa, e estavam interessados na pré-história do Brasil. E aí, não é de se estranhar que a lei que veio do pessoal da área da arqueologia, principalmente de São Paulo, refletiu essa preocupação. Vamos proteger isso, não vamos deixar destruir os nossos sambaquis que a gente estuda, os sítios que têm cerâmica indígena, os sítios que têm material lítico indígena, os enterramentos, os cemitérios, não vamos deixar destruir isso. E está refletido claramente ali na lei de 61. Qual é o problema disso? É um grande problema, porque foi depois dos anos 60, praticamente quase 20 anos depois, que a arqueologia histórica começou a ser praticada em grande escala no Brasil. E aí nós começamos a ter arqueólogos trabalhando em fortalezas, em igrejas, em capelas, em cemitérios, em currais, em casas de estância, em sítios urbanos, nos centros de cidades históricas. E aí foi que alguns descobriram que a lei de 1961 friamente não protege os locais históricos. Se você quer proteger um local histórico, você tem que fazer ele ser tombado, que é um processo muito mais complicado. E esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que aqui o Brasil tem uma relevância e uma diferença? Tudo aquilo que for considerado material arqueológico indígena é bem da União. O que significa ser um bem da União? Na nossa tradição de direito romano, de inspiração latina, do direito latino, existe muita margem para os bens comuns em relação aos bens privados. O direito de tradição anglo-saxã, que é o direito britânico, o direito dos Estados Unidos, de outras nações, ele tem muito mais garantias para os direitos privados do que para os direitos coletivos. Exemplo, nos Estados Unidos, se encontrarem petróleo na sua terra, você tem parte nos ganhos daquela jazida. No Brasil, não. Se encontrarem petróleo na minha terra, eu não sou dono do subsolo. Pela lei brasileira, eu não sou dono do subsolo. O subsolo é da União, ou seja, é meu, do Brian, da Sabrina, da Clarice, de todos vocês que estão aí. Como nós não podemos cuidar disso tudo junto, alguém cuida por nós. Essa coisa chamada Estado. Então é o Estado que, em tese, protege as nossas jazidas de petróleo, as nossas jazidas de ouro, as nossas jazidas de o nióbio, né? É o nióbio, né? Que o presidente gosta muito, acho que é, né? Não me lembro se é o nióbio, né? Enfim, de bauxita, né?
e concede então a exploração para privados, mas ele permanece sendo, né, não pode vender aquilo, né, para um bem privado. Por quê? Porque o conceito é esse. Ele é tão importante, prestem bem atenção, tá? Esse é o ponto que eu quero mais atenção de vocês que aguentaram até aqui. O petróleo, o ouro, a prata, os minerais estratégicos, a água, são todos considerados de uma importância fundamental para a sociedade, no nosso direito, nossa forma de entender, que ele não pode estar nas mãos de ninguém de forma privada, para garantir o acesso e o usufruto para toda a sociedade. Então todo aquele brasileiro nato ou que ganhou a cidadania, que goza de plenos direitos como brasileiro ou brasileira, tem uma parte disso. Tem o direito ao usufruto do que vier disso. Interessantíssimo o que aconteceu em 61. Os materiais arqueológicos foram colocados na mesma categoria. Eles são bens da União. Inclusive a palavra que, se vocês olharem lá na lei, que usa é jazida arqueológica. A mesma palavra que se usa para jazidas minerais. Entenderam a relação? Lá naquela época pesou esta ideia. Aqueles caras conseguiram construir um discurso que dizia o seguinte: isso aqui é fundamental para o brasileiro entender a sua história. O brasileiro tem direito à sua história. Então nós temos que garantir esse direito, garantindo a não destruição disso. Qual é a única forma de fazer isso? Todo mundo é dono disso, é da União. Então ninguém privado pode destruir sem anuência de todos. E quem dá essa anuência é o Estado. Já tinha o órgão para cuidar disso, o IPHAN. A própria lei de 61 diz: e quem é que fiscaliza? O IPHAN é o órgão da proteção do patrimônio. Então encaixou uma coisa na outra. E nós temos desde então essa lei que protege o patrimônio arqueológico com essa especificidade. E aí acontece um fenômeno que eu chamo de toque de Midas, né, que é o seguinte: eu sou um arqueólogo. Muito bem. O o Bira Balim não é arqueólogo. Aí o Bira está lá no sítio de um amigo dele lá no interior de Bagé e eles encontram uma ponta de flecha. Isso aqui é uma borracha, tá? Encontram uma ponta de flecha. O Bira vai pegar ela na mão lá, vai correr até a professora Clarice, vai dizer: olha aqui, Clarice, que eu achei, ó, isso aqui deve ser arqueológico, os arqueólogos devem achar isso aqui que é arqueológico, que é importante e tal, né? Aí a Clarice vai dizer: olha, tu não devia ter pego, né? Tu devia ter deixado lá, tá? Por quê? Porque a lei lá de 61 diz: não pode pegar, não pode mexer sem autorização do órgão competente, que é o IPHAN. Né? Aí vão chamar um arqueólogo. Vamos supor, né, que o Bira teve a sorte de chegar até alguém que sabia que ele não podia ter pego. Né? Embora vocês sabem, né, eu não sou formado em direito, mas eu conheço um pouco de legislação, ninguém pode usar a seu favor alegar que não conhecia a lei. Né? Então eu não posso matar alguém e dizer: não, eu matei porque eu não sabia que não podia matar. Não existe isso, né? Esse é um princípio legal que só existe na cabeça do Olavo de Carvalho. Né? Então não, né? A lei é para ser cumprida. Ah, mas eu não conhecia a lei. Não, é obrigação de todo cidadão conhecer a lei. Né? O Estado tem que permitir que ele conheça, mas é obrigação dele. Então existe uma lei que diz que não é para pegar. Tá? Digamos que caiu na minha mão, eu sou arqueólogo. Bom, prestem bem atenção, olhem aqui, ó. Isso aqui é a mesa, tá? Isso aqui é o subsolo, isso aqui estava embaixo do solo, estava na superfície ali, alguém passou o arado e apareceu. Até o Bira pegar não era ainda reconhecido, mas já era bem da União latente. Por quê? Porque está protegido por uma lei que diz: se for, está protegido. Aí vem a grande questão: quem é que diz que é? Essa lei não dizia quem era arqueólogo. E desde 1961 até 2018 nós não tínhamos uma lei que dizia quem era arqueólogo no Brasil, sabiam? Porque a profissão de arqueólogo não estava regulamentada. Então os arqueólogos se formaram no Brasil pelo meio acadêmico. Antes de ter os cursos de arqueologia, eu sou professor de um curso de arqueologia agora da Nova Safra. Né? Havia um único curso no Rio de Janeiro que funcionou até o ano 2000. Formou alguns arqueólogos que hoje são alguns dos principais arqueólogos do Brasil. Depois de 2004 nós tivemos o aparecimento das novas graduações. E são hoje 13 ou 14, eu perdi um pouco a conta. Nós somos uma delas. Né? Então nós temos formação de arqueólogo no graduação, coisa que não tinha até 2004, com exceção daquela pequenininha lá do Rio de Janeiro, da Estácio de Sá. Digo pequena porque era única, era um curso pequeno. Né? O que significa isso? Os arqueólogos eram todos formados em pós-graduação. Aí sim, aí nós tínhamos mestrados e doutorados em arqueologia, ou em história, geografia, biologia, mas com a tese, com um tema de arqueologia. E foi assim que as gerações de arqueólogos no Brasil se formaram. Tá? E, bom, isso era um pouco confuso, né? Apenas 2 instâncias conseguiam mais ou menos dizer quem era arqueólogo no Brasil. O IPHAN, quando ele dava uma autorização para alguém fazer uma escavação, ele estava reconhecendo aquele sujeito como arqueólogo. Então digamos que o Bira
que nunca estudou arqueologia, estudou história, mas trabalhou como professor fulano no laboratório dele lá na Urcamp. A Thaís, né? Thaís Vargas, que eu acho que vocês conhecem, não sei se ainda está na Urcamp, mas estava, né? A arqueóloga Thaís. A Thaís tinha trabalhos arqueológicos. Ela se ausentou. Tá, mas tu conhece ela, né, Clarice? Conheço. Então, Thaís fez muitos trabalhos de arqueologia, digamos que alguém tivesse trabalhado com ela, né? E aí, essa pessoa depois foi fazer mestrado na Unicinos. Alô? Ah, tá. Foi fazer mestrado na Unicinos, virou mestre em arqueologia, é arqueólogo. E aí foi lá no IFAM e entregou um documento, né? Eu queria fazer uma pesquisa, tá aqui o projeto, o IFAM olha, carimba e diz, tudo bem, o Bira vai. O Bira é arqueólogo, né? A gente está reconhecendo, ele tem mestrado, o Bira pode escavar. A outra forma de reconhecimento era pela Sociedade de Arqueologia Brasileira. Só que a Sociedade de Arqueologia Brasileira, ela não tem poder de dizer quem é e quem não é arqueólogo. Ela tem os seus quadros de sócios, tá? E ela é a única associação de arqueólogos no Brasil geral. Depois tem uma de arte rupestre, parece que estão tentando organizar uma outra aí. Tá? Para um país do tamanho do Brasil, né, gente? Nós temos uma única grande associação. Tá? O que acabou acontecendo? Isso que eu disse para vocês que é o toque de Midas é o momento em que o arqueólogo pega e diz, sim, isso aqui é arqueológico. Naquele momento parece que acontece uma mágica, como aquela do facão que eu brinquei lá no bloco anterior. Né? Pronto, a lei de 1961 colou no objeto. A partir daquele momento, eu falei, eu sou responsável agora. Se fui eu, Arthur, eu respondo legalmente, não mais o Bira que achou. Sou eu. Porque eu vou levar para algum lugar, isso vai ganhar um número e vai ser registrado, né, no livro do local como peça arqueológica. E nunca mais ela pode ser destruída, jogada fora e muito menos vendida. Nunca mais. Por uma lei federal. Por quê? Porque é um bem da União. Por que é um bem da União? Porque decidiram lá atrás que isso aqui tem que ficar para o futuro. Tem que ser estudado e explicado para gerações futuras como eram os povos indígenas do passado. Certo? Entenderam esse todo o pacote, o conjunto, né? Qual é o problema que aconteceu então em termos de patrimônio para nós? De 2007 em diante houve uma explosão de obras no Brasil que ficou conhecido como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Vocês devem lembrar disso, o presidente Lula. Né? O PAC foi um grande projeto de obras de infraestrutura, duplicação de estrada, construção de hidrelétricas, de pequenas hidrelétricas, extensão de redes de rede elétrica com torres sendo instaladas, ferrovias sendo algumas revitalizadas para transporte de carga, o sistema portuário com novos docas e diques sendo construídos, os aeroportos sendo ampliados e por aí vai. Tudo isso sofreu o impacto da aplicação de toda a legislação que existe para licenciamento ambiental. Nenhuma obra pode ser feita sem a licença dos impactos, né, dizendo se tem impactos ou não no meio ambiente, se tem o que tem que fazer, se não tem, pode tocar a obra. Junto com o licenciamento ambiental tem o licenciamento arqueológico, o licenciamento patrimonial. E aí são os arqueólogos que fazem. Muito bem, então de 2007 para cá teve uma explosão de trabalhos. As empresas de arqueologia que eram grandes cresceram mais, as que eram médias ficaram grandes. Para vocês terem uma ideia, eu tinha alunos que até 2011 por aí terminavam graduação e no dia seguinte estavam empregados com salário de 4, 5 mil reais. Tá? Para trabalhar em Goiás, Amazonas, Pará, Amapá, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tá? Nessas grandes obras, né? Fazendo então o que nós chamamos de arqueologia consultiva ou arqueologia de contrato. Muito bem. O que regulava esse trabalho eram duas portarias do IFAM. A portaria 007 de 1988, que diz o que precisa para pedir a licença para fazer um projeto. Então tem que ter aqueles critérios lá, tem que ser no mínimo graduado em arqueologia, ou mestre em arqueologia, ou doutor em arqueologia. Ou experiência de 10 anos intercalados, ou 5 consecutivos. E depois a portaria 230 de 2002, que era específica para obras de engenharia. E aí sim, Clarice, olha bem aqui, esta lei tem lá um artigo que diz o seguinte: os trabalhos arqueológicos têm que ter laboratório, higienização, publicação e programa de educação patrimonial. Só isso, só tem essa frase, programa de educação patrimonial. E não diz mais nada. Ela é a que valeu de 2002 a 2015. Tá? Essa portaria. Então o que acabou acontecendo? Vamos já entrando no terceiro bloco. Tá? Nossos colegas arqueólogos brasileiros e arqueólogas começaram a ter que dar conta de fazer a educação patrimonial porque o IFAM exigia pela portaria 230.
Se você entregasse um projeto lá, ó, digamos o seguinte, uma empresa me contratou para mim fazer o laudo arqueológico da estrada que vai ser duplicada entre Canoas e, sei lá, Canoas e Curitiba. Muito bem, eu apresento um projeto, como eu vou fazer o levantamento arqueológico? Eu tenho que apresentar junto o projeto de educação patrimonial. Não havia parâmetro. Então o pessoal começou a improvisar. E nós tivemos 10 anos intensos de trabalhos de educação patrimonial. Como é que a gente observa isso? Tá? Eu fiz um levantamento, estou para publicar em algum momento. Todos os trabalhos que começaram a ser apresentados nos congressos da Sociedade de Arqueologia Brasileira, relatando pesquisas de educação patrimonial na arqueologia, vão crescendo nesses anos. 2007, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 começa a cair. Que foi quando veio a crise do governo Dilma. Tá? Quando interromperam os investimentos. Tá? E ainda assim ela conseguiu ser reeleita em 14. Mas ali começa já a diminuir. E de 14 em diante, só piora. Tá? Esses anos são importantes para a gente ver o quê? É um excelente exercício, que é o que eu tento fazer, de perceber o que o pessoal fez em educação patrimonial, especificamente dentro da arqueologia. Por que, Clarice? É isso que eu queria chamar a atenção. Tá? A arqueologia é o único campo das ciências humanas de história, museologia, antropologia e arqueologia que é obrigada a fazer educação patrimonial quando apresenta um projeto de pesquisa vinculado a contrato. Notem bem, vou te dar um exemplo, Clarice. Vamos dizer que você seja contratada para fazer um projeto de história de revitalização de um museu da tua cidade. Toda a história do museu, do lugar onde ele fica, do pátio do casarão onde ele é, da arquitetura, da história. Tu apresenta isso porque alguém te pediu. Tu não é obrigado a fazer um projeto de educação patrimonial. Mesmo que o recurso seja público. Arqueólogos são. Se foi um contrato, ele foi contratado para isso, não é um projeto acadêmico, eu, Arthur, tive a ideia de fazer a pesquisa arqueológica. Aí eu não sou obrigado, porque a portaria de 2002 não me obrigava, nem a nova obriga. Mas quem trabalha com consultoria é. Por que isso aconteceu? Minha opinião, já até andei escrevendo sobre isso. Tá? Porque o IPHAM encontrou um caminho para realizar um velho desejo seu, expandir a educação patrimonial no Brasil. Certo? Qual foi o caminho? Já que os arqueólogos vão fazer muitos trabalhos de campo, vamos colocá-los a educar a população para o patrimônio. Então eles têm que apresentar projeto de educação patrimonial. A primeira coisa que eu percebi, então, o crescimento dos trabalhos. A segunda coisa, que tipo de trabalho. Né? E aí eu encontrei um tripé. Normalmente é palestra, tá? Cartilha e oficinas. Palestra, cartilhas e oficinas. Tá? As palestras normalmente o arqueólogo chega, abre um PowerPoint e diz: arqueologia é tal coisa, patrimônio arqueológico é tal coisa. Você tem que proteger o patrimônio. As cartilhas, normalmente, eu fiz um estudo, tem um artigo publicado, eu e a Adriana Fraga, sobre isso, né? São uma visão geral do que seja arqueologia, bem conservadora até a maioria delas. E as oficinas normalmente são fazer rolinho de cerâmica para ensinar os alunos como os índios faziam potes. Tá? Normalmente, não quero dizer que é sempre. Esse tripé apareceu em quase todos os trabalhos que eu venho analisando com meus alunos desde 2009. Tá? E isso continua acontecendo. Por quê? Porque os arqueólogos foram para o caminho mais fácil. Vou fazer educação patrimonial em primeiro lugar nas escolas, onde o público já está lá organizadinho, prontinho para mim, sabe até pedir para ir no banheiro, né? Respeita os horários e tem disciplina, e vou aplicar uma concepção de patrimônio que eu trago, não que eu construo com eles. E isso se repetiu durante os anos. Consequência, uma visão de educação patrimonial preservacionista, dentro da ideia de que todo cidadão tem obrigação de conhecer o patrimônio e preservá-lo para as gerações futuras. Esse é o espírito do IPHAM. A minha ideia é totalmente ao contrário. A minha ideia é que se perdeu uma oportunidade, poucos fizeram, de fazer uma educação patrimonial crítica, libertadora. Tá? Em qual sentido? Aquela que constrói com o público a ideia de por que algo vira patrimônio. E aí então você poder discutir com a comunidade. Vocês acham que isso aqui é um patrimônio importante de ser preservado ou não? Se acham que não, vamos tentar entender por quê. Porque nós temos assim casos extremos de populações que tinham que ser convencidas à força que tinham um vínculo com os indígenas da sua região. E às vezes eram imigrantes italianos, russos, poloneses, descendentes dessas pessoas, que não sentiam o menor vínculo com esses sítios arqueológicos. Estavam ali os arqueólogos na escola dessas crianças, uma lemoada na escola, e ele falando dos índios Guarani que viviam ali ao lado. E as crianças, né? Aí fazia a oficina do rolinho,
a criança achava muito legal como o índio fazia potes, e aí olhava para o índio que vendia cesto na rodoviária e dizia, ele é um pré-histórico então, né? Porque ele ainda vende cesto de palha, né? Ele deve comer com as mãos, que nem o arqueólogo disse para mim que eles comiam antes. Se perdeu uma grande oportunidade de trabalhar exatamente aquilo que eu falava para o Bira antes, né? Como é que a educação patrimonial poderia ter ajudado a incluir segmentos da sociedade que foram alijados do processo patrimonial no Brasil por muitas décadas? Eu não acho que basta simplesmente dizer para as pessoas que a gente faz uma arqueologia da escravidão, uma arqueologia indígena, uma arqueologia dos operários, uma arqueologia industrial, uma arqueologia das mulheres, uma arqueologia de gênero. Não, eu acho que o importante mesmo é discutir com os alunos o que é patrimônio. Discutir com eles, levar eles a viver uma experiência de construção de patrimônio. Tem 1000 maneiras de fazer isso, na forma de oficinas dinâmicas, como a gente diz, né? E aí não fazer educação patrimonial, fazer uma educação para o patrimônio, uma educação crítica, que leva o sujeito a discutir. Eu fiz bastante isso, vou dar só um exemplo aqui para encerrar. Eu tenho isso publicado num artigo, posso passar para vocês depois. Eu fiz uma experiência na cidade de Canguçu, há uns anos atrás, com umas professoras. Durante 4 sábados, eu trabalhei com elas, fazendo elas manipular os seus objetos de afeto. Primeiro de forma dura, uma manipulando o objeto das outras sem saber de quem era, descrevendo ele pelas características físicas, e depois, na segunda etapa, que tinha a descrição do proprietário do objeto, da proprietária, dizendo o que ele era e por que ele foi o escolhido para levar na oficina. E aí as histórias de afeto apareciam. E as escolhas. Porque fundamentalmente patrimônio é escolha. Vocês todos têm aí em casa um rol de objetos que, se um dia vocês tivessem que ir embora correndo, vocês correriam para pegar algumas coisas. Pensem nisso depois. Quando forem dormir hoje, pensem nisso. O que eu pegaria se eu tivesse que sair correndo de casa? Certamente vocês vão perceber que tem alguns objetos que vocês sacralizaram na vida de vocês. Disseram, não posso me desfazer disso aqui, nossa, era da minha mãe, era da minha tia, do meu irmão, do meu pai, do meu filho, enfim, de alguém. Alguém, um ser humano. O objeto é humanizado por nós. Então, eu fiz elas fazerem essa experiência e depois a experiência de lidarem com o lixo também. Elas coletaram lixo, a gente analisou o lixo em separado, uma sem saber que era o lixo das outras, e foi muito interessante porque elas tentavam dizer como vivia aquela pessoa a partir do lixo seco que elas tinham coletado. Tinha remédio, comida, resto de embalagem de comida, enfim. Para vocês terem uma ideia, essa é uma experiência que você pode fazer, que você não usa a palavra arqueologia nem a palavra patrimônio durante toda a dinâmica, deixa aparecer nas falas finais, quando faz o fechamento. E aí você vai dizer, vejam, vocês fizeram escolhas. Agora quero saber quem escolheu a igreja aqui, que está inteira, que é lá de 1790. Pois é. Aí as fichas, dá para ouvir o barulho delas caindo, né? E aí você começa a criar lentamente uma massa na sociedade que é crítica, que é capaz de discutir com o poder público essas medidas patrimoniais que são tomadas sem que a gente saiba muito bem no que elas são inspiradas e a que fins elas servem. Porque eu queria encerrar dizendo isso, né? Os bens arqueológicos, o produto do trabalho dos historiadores, os patrimônios que estão espalhados por tudo aí, elas se prestam a um fim. É um fim de afirmar identidades. É um fim de fazer com que a pessoa olhe aquilo e saiba, eu sou parte disso. E podem provocar o contrário, o rechaço. Não, eu não quero fazer parte disso, então eu vou lá e vou pichar essa estátua. A manifestação de rechaço é tão importante quanto a de afeto. Então, o que é importante para nós, vocês historiadores em formação, nós que participamos da formação de vocês, arqueólogos, historiadores, é importante que a gente tenha clara essa responsabilidade social da nossa existência, que justifica a nossa existência, e faça sempre aquela pergunta que o pessoal da arqueologia pública, que é um campo de discussão na arqueologia tem, eu sei que a história pública tem um campo, mas não tem essa mesma linha de debate que a nossa, que é para quem serve a arqueologia que nós fazemos. Sempre digo isso para os meus alunos. Serve a mesma coisa para a história. Para quem serve a história que nós fazemos? Mas a história não tem que ser utilitária. Depende. Para quem já morreu, não faz a menor diferença a história que eu produzo. Os escravos do século XIX, os indígenas que morreram, porque os indígenas continuam sendo assassinados. Então a arqueologia que eu faço, a história que eu faço, ela interessa para quem está vivo. Para as pessoas de agora. Aquilo que eu faço tem um impacto agora. Cada vez que sai na mídia uma notícia, o fulano fez um descobrimento arqueológico e tal, aquilo que eu disse lá no início. Se for aquele patrimônio já aceito, introjetado, corre todo mundo para ver. Senão tu tem que criar um discurso para convencer. Então, nós temos um compromisso social, a nossa existência tem esse compromisso social, de sempre se perguntar para que fins serão utilizados os produtos daquilo que eu faço. Nós, arqueólogos, que temos o toque de Midas de dizer isso é arqueológico, isso não é. Nós, historiadores, que temos o compromisso de construir discursos,
com a melhor metodologia e o melhor marco teórico que nos permita nos resguardar da acusação de fraude, né, de uso indevido do passado, enfim, todas essas coisas que vocês, estudantes de história, estão acostumados. Então eu acho que o patrimônio e a história e a arqueologia, o seu campo de intercruzamento, se a gente pudesse resumir numa única palavra, é identidade. Né? Que não por acaso é o grande tema do século XXI. Agora nós estamos no meio de uma pandemia. Então a cabeça de vocês está toda na pandemia. Mas se nós não estivéssemos no meio da pandemia, ficaria até mais claro vocês enxergarem o que eu estou dizendo. Os debates identitários são os mais fortes da contemporaneidade. Eles têm influência na política, na arte, na cultura, na ciência. Né? Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição de Donald Trump, o que aconteceu aqui no Brasil, na eleição de Jair Bolsonaro. O debate identitário foi muito forte e continua sendo forte. A questão dos LGBTs, a questão do feminismo, né? O gênero, o racismo no Brasil. Tudo isso ganhou uma intensidade muito grande. Por quê? Porque os coletivos querem se afirmar, e os coletivos têm direito ao patrimônio. Os coletivos têm direito à história. Por isso que tem uma arqueologia queer, né? Uma arqueologia da escravidão, né? Que aos poucos vai envolvendo os movimentos negros, também começam a participar por iniciativa de arqueólogos ou deles mesmos. Né? Então é isso, né, gente? Eu acho que nós temos que sempre pensar que o patrimônio não é uma coisa assim tão simples como parece. Ah, não, o patrimônio é uma coisa bacana, a gente vai trabalhar com patrimônio. Não, o patrimônio é um campo de disputa. E é um campo, às vezes, bem dolorido de participar, porque mexe com os sentimentos das pessoas, sensibilidades, ajuda ou prejudica um coletivo que está sendo, às vezes, esmagado, né, ou preterido nas políticas públicas, enfim. Acho que era por aí o que eu queria hoje, né, trazer para vocês. Agora fica para vocês aí, né? Vocês têm dúvidas, né? Queriam que eu repetisse alguma coisa que não ficou claro? Ô, professor, assim, fala. Ali o senhor falou dos indígenas e coisas, e eu fiquei pensando, o senhor também tem formação na área do direito e tal, pelo que o senhor disse, mas... Não, eu só estudo, assim, por interesse. Ah, tá, achei que o senhor tinha formação, mas também não tem muita relevância. O senhor não acha, não tem, assim, uma concepção que alguns métodos, como é que eu posso lhe dizer, alguns costumes, eles ficam retrógrados com o passar do tempo e têm que ser abolidos? Nós teríamos o costume de defender a honra, de matar um ao outro, isso daí não existe mais. Assim como os indígenas também teriam que abolir alguns dos seus costumes, como o trabalho infantil. O senhor não acha muito errado isso ser permitido numa aldeia indígena? Ou, pelo menos é o que eu vejo, eu não sei também se eu estou totalmente errado, mas eu vejo muita criança pedindo dinheiro na rua. Por ser indígena e por estar protegido pela FUNAI, o Conselho Tutelar não consegue pegar e levar para um abrigo. Aí fica as crianças passando necessidade, bebê deitado pelas calçadas, coisas assim que eu acho abominável. Te entendo perfeitamente, Felipe. Eu acho que não é uma questão de tu estar totalmente equivocado. Não é isso. O que acaba acontecendo é o seguinte, eu tenho uma posição em relação a isso, né, que é quase, digamos assim, mais filosófica do que objetiva, né? Uma visão filosófica frente à vida. Nós estamos inseridos num modo de vida. Nós temos um modo de vida que é pautado por um sistema econômico, social, político chamado capitalismo, que é um modo de produzir bens materiais para existir, e ele é definido por uma série de relações entre os sujeitos, que são as chamadas relações de produção. Né? A gente entra em relações uns com os outros para produzir bens para poder viver, seja comida, ou para se vestir, ou para morar, ou até mesmo para o supérfluo. Né? Isso leva então à ideia de que nós somos uma sociedade pautada por consumir, e onde as relações de trabalho e as relações de produção, elas são permeadas por uma ideologia que se chama liberalismo, né, que é a ideia do ente livre para se somar e estabelecer relações entre iguais. Essa teoria eu não concordo com ela totalmente, porque nunca é uma relação igual. A relação para produzir sempre é uma relação de alguém que é o que nós chamamos aquele que empreende, que tem o capital inicial e contrata outro que só tem para vender a sua força de trabalho. E por isso que nós estamos vivendo uma sacudida no capitalismo, são as pessoas tentando sair dessa relação, mas caindo numa coisa mais precária, que é o dono de si mesmo, né? Que se reflete aí naquilo que a gente chama uberização da vida. A vida sendo marcada por um tipo Uber de existir. Eu sou entregador de pizza, sou motorista de aplicativo, tudo eu faço sozinho, eu sou uma empresa de mim mesmo. Né? Bom, a pandemia mostrou que esse é uma das piores escolhas
para sobreviver economicamente, porque ela não te dá garantia absolutamente nenhuma, né? Tá aí as pessoas hoje, foi um dia terrível na Caixa Econômica Federal, nas agências, as pessoas estão correndo na Caixa para pegar R$600, né? Porque são pessoas que estão vulneráveis dentro de um sistema. O que eu quero dizer com tudo isso? Pode parecer meio ideológico demais, e de fato é, né? Quando a gente diz assim, nós estamos num modo de vida e outros têm que se adequar a esse modo de vida, a gente está quase querendo dizer que esse é o único modo de vida possível. Eu te diria que a gente tem que pensar mais sobre isso, sabe, Felipe? Eu vou te recomendar um livro. O livro se chama Há Mundos por Vir. O autor é Eduardo Viveiros de Castro, um dos maiores antropólogos brasileiros, um dos sujeitos que mais conhece as culturas indígenas no Brasil. O livro é em coautoria dele com uma filósofa, Denise, agora não me lembro sobre o sobrenome dela. Eu até posso passar para a Clarice depois, porque eu acho que eu tenho ele todo em PDF. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura boa para a gente pensar o que é a humanidade, o que são as relações entre os seres humanos e o meio ambiente. O livro é todo pensado para a crise climática. Ele é de antes da epidemia, ele é de 2014. E esse mundo que nós estamos vivendo, que tem uma série de regras, mas essas regras, se tu vai analisar, todas elas desembocam na tentativa de manter um modo de vida. E é um modo de vida desigual. Ele é desigual na essência, né? Porque a forma como ele está organizado permite que as pessoas tenham acesso às coisas de forma desigual. Nós aqui certamente somos lá 12, 13, 14, 15 pessoas, cada uma tem um tipo de celular diferente, com um preço diferente. E quem tem mais dinheiro tem o melhor. Com melhor imagem, que capta melhor o som, que transmite mais rápido. E quem tem menos grana tem o pior. E aquele que não tem grana não pode nos assistir. Tá aí, essa é a desigualdade, né? Tá, professor. Tá, sim, entendi em parte. Só que aí a gente entra nessa questão que tem o livro do George Orwell, aquele da Revolução dos Bichos. Uhum. E ele era dividido, era fracionado, era um sistema onde teria divisão de trabalho entre todos. Uhum. Que no final, o coletivo que coordenava aquilo ganhou muito mais, teve uma posse muito maior do que aqueles que realmente queriam uma divisão de trabalho, onde todos ganhassem igual. Claro, eu acho que claro. seria mais ou menos isso. Não. Extremidade, eu acho que Não. Deixa eu concluir. O livro do Orwell, na verdade, é uma crítica à União Soviética, ao stalinismo, né? A essa ideia de que um grupo se encastela no poder para fazer uma sociedade com divisão de tarefas iguais, né? E eu concordo muito com George Orwell nisso, né? O que eu acho que a gente deve começar a pensar mais daqui para frente são duas coisas, para a gente não transformar isso numa aula sobre discussão de ideologia e futuro, né? Mas duas coisas são importantes, tá? Conhecer melhor as sociedades indígenas e a forma como elas se organizam, quais são os princípios de valores que eles têm, éticos que eles têm, dentro da sua lógica. E essa é uma dificuldade muito grande para mim, para ti, para todos nós ocidentais, porque são outras lógicas de pensamento, e o Viveiros de Castro nos ajuda a enxergar isso. E a segunda é pensar muito mais em alternativas de cooperativismo do que individualismo. Ações cooperativadas. O Uber não é uma cooperativa. O Uber não é uma cooperativa. Aquelas pessoas não se juntaram para dividir por igual o resultado do esforço. O Uber é um processo de uma plataforma para os indivíduos ganharem sozinhos. Qual é o risco? Tem risco dos dois lados. Sempre haverá o risco de alguém tentar tomar o controle da situação e se beneficiar. E nós temos que ser críticos e atentos para isso e brigar com essas pessoas, né? Disputar isso. E sempre haverá o risco também, né? No outro extremo, né? Da desigualdade aumentar. Então eu diria que nós temos que pensar mais sobre outras formas de nos organizar para sobreviver, para viver. E aí sim, Felipe, discutir essa coisa dos valores, né? Como é que a gente pode querer que todo mundo viva dentro de com os mesmos valores, por exemplo, que criança não trabalha, né? Que é um valor estabelecido no Ocidente, está lá inclusive princípios da ONU, né? Mas se a gente não oferece condições iguais para todas as famílias se desenvolverem, não tem como dizer que as crianças não vão trabalhar. Você só vai punir, mas não vai resolver o problema. Entende? Nós temos um problemão grave aí com relação ao trabalho infantil. Por quê? Porque o trabalho infantil é resultado da desigualdade. Não é porque o pai e a mãe são vagabundos e querem que o filho trabalhe. Não, ele é resultado da desigualdade. É tão desigual o mundo que eu me vejo na condição de estar numa sinaleira pedindo e tenho que botar meu filho para pedir, porque é mais um para pedir. Isso aí até o Karl Marx trabalha lá num dos capítulos do Capital, essa coisa do filho que serve para aumentar o ganho. Mas enfim, eu acho que nós temos que pensar juntos isso, viu, Felipe? Quando a gente pensa nos povos indígenas, né? Principalmente em tentar manter ao máximo o direito deles de viver ao seu modo de vida,
e tentar conhecer esse modo de vida primeiro. O que nos falta mais é conhecimento. Uma coisa é a gente saber que eles têm alguns hábitos que a gente considera horríveis do ponto de vista da nossa ética e da nossa moral, que é judaico-cristã. Né? Outra coisa é a gente começar a fazer o esforço de tentar entender por que eles fazem. A gente raramente dá esse passo a mais. Né? Mas eu acho que nós, historiadores, antropólogos, nós temos obrigação de dar esse passo. Sempre tentar entender mais. E é para isso que a gente está aqui, né? Fazendo formação, eu, vocês. Né? Mais alguém aí? Tá bom. Pessoal, mais alguma pergunta, professor Arthur? Aproveitem, perguntem, pessoal. Kátia, Patrick. Sobre a questão do tombamento ali, mais na prática, o que a lei prevê na prática, assim, questão de investimento, políticas públicas e tal, e como isso é feito na prática mesmo, assim, se dá certo mesmo o que é proposto? Bom, como eu disse, né? Dá certo se houver um discurso bem construído e elementos de argumento que sejam aceitos pelo órgão a quem compete fazer isso, que é o IPHAN. Né? O que acontece, Patrick? Normalmente parte de dois caminhos. Do próprio IPHAN, então são coisas que vêm do interesse do IPHAN, por exemplo, as missões foi o interesse do próprio IPHAN. Tá? Claro que somou interesses de outras pessoas que também queriam que aquilo tivesse mais proteção, importância e tal. Mas foi o IPHAN que disse, não, nós vamos... Inclusive tem uma publicação do IPHAN enorme só sobre patrimônio jesuítico no Brasil inteiro. Por quê? Porque eles têm uma ideia lá no início, na origem do órgão, de que os jesuítas foram fundamentais, inclusive, para a sociedade brasileira, para a nossa identidade e tal. É um mito que se criou em torno dos jesuítas. Né? Então tem igreja do jesuíta, fazenda, engenho e as missões. Ali é um exemplo. A outra forma é a partir da própria sociedade. Aquele exemplo que eu dei, vamos dizer que um coletivo de pessoas da cultura, das artes, da história de Bagé, achasse que tem que tombar, vou inventar aqui um lugar, tá? Uma antiga cacimba que fica lá na periferia rural da cidade, tá? O que teria que se argumentar? Bom, ela teria que ter uma relevância com os fatos históricos nacionais, ela dificilmente teria, tá? Então teria que ter uma relevância que fosse maior do que a esfera da comunidade local. E aí começam as dificuldades, né? O tombamento nacional, ele pressupõe isso. O argumento tem que se apresentar que tem um vínculo com a história nacional, que todos os brasileiros teriam o direito a que aquilo ficasse inteiro e protegido. Os patrimônios locais podem ser mais restritos a acontecimentos locais. Por isso que eu recomendo, Patrick, assiste o Narradores de Javé. Assiste esse filme, ele está na internet, acho que no YouTube. É maravilhoso, cara, maravilhoso. Aproveita a quarentena para ver esse filme. E aí tu vai ver a dificuldade de uns caras, que a sua cidade vai ser inundada pelo lago de uma hidrelétrica, e eles não querem que ela afunde, e ninguém na cidade sabe escrever, só um cara. E eles têm que contar a história da cidade para esse cara. O cara escreveu um livro para entregar para os cientistas. Né? E é um barato as histórias que aparecem. Então o que acontece? Na prática, vamos supor que alguém tenha sucesso, né? E consegue tombar aí um conjunto de casas do centro histórico da cidade. Bom, vai ter restrições, tá? A restrição se aplica sobre o imóvel. Então, digamos assim, essa casa, pela sua característica arquitetônica X, ela não pode trocar porta, janela, mexer na fiação elétrica, não pode mexer no encanamento, né? A não ser substituindo por originais, coisa que é quase impossível de conseguir na maior parte das vezes. Quando o sujeito pode vender o bem. Quando ele vendeu o bem, o comprador assume o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade. Por isso que as pessoas não gostam de tombamento. Eu conheci uma pessoa que queria fazer uma clínica numa casa, numa cidade, numa casa histórica. Preparou tudo para a clínica, o tombamento chegou, ela teve que desistir porque ela não tinha como fazer a entrada de adaptação para cadeiras de roda, e havia um conflito entre a lei de acessibilidade e a lei do patrimônio. Prevaleceu a do patrimônio, ela não pôde derrubar uma parede por onde ela ia fazer a rampa, não pôde fazer, desistiu de fazer a clínica ali, teve um prejuízo enorme. Por quê? Porque patrimônio é isso, viu? Patrimônio é disputa pelo poder e alguns saem ganhando, outros saem perdendo. Né? Assiste lá o Narrador de Javé, que tem uma frase exatamente sobre isso, que é muito legal, sobre maiorias e minorias, quem ganha e quem perde. Né? Mas na prática, Patrick, é isso, existe uma legislação, tu pode baixar ela, está na internet, né? Tu pega lá a lei do tombamento, que é a lei de 25 de novembro de 1937, a lei número 25, perdão, de novembro de 1937, e tu vai ver lá, né, o que diz, e depois no site do IPHAN tu tem mais detalhes, né, se precisar,
das restrições de acordo com o tipo de tombamento. Mas tem que ter uma espécie de um grande laudo que traz fotos, argumentos, estudos, bibliografia, e a pessoa consegue convencer o poder de tombar, né? Então registrar no livro tombo, e aí começa a valer, né? Começa a prevalecer as medidas de restrição, de alteração. É isso. Tá bom, muito obrigado. Nada? Pois aqui em Bagé aconteceu um processo que foi um tombamento, eu vou usar uma expressão bem comum, esganado. Então, na minha visão, isso é educação patrimonial na época. Então, o que há hoje? Áreas em Bagé onde é generalizado, praticamente todos os prédios são tombados, e prédios de particulares, com uma população proprietária empobrecendo, sem manter suas casas e sem ter sido criado, e eu posso estar dizendo a maior bobagem aqui, porque eu não acompanho mais há alguns anos isso, mas não foi criado fundo para manter a despesa da conservação daquele bem que é bem da União. Então, os proprietários não vão poder manter e nós vamos perder muito patrimônio por causa disso. Então, agora eu percebi claramente quando o professor falava na questão de rechaçar a questão do tombamento, que poderia ser muito bom para toda a comunidade. Eu tenho a impressão que em Bagé, quando foi tombado, foi pensando em fomentar o turismo até em Bagé como cidade histórica de patrimônio. Então a questão dos fundos eu acho muito importante. Há famílias que estão perdendo seus imóveis e vão ruir. Uhum. Então, isso que tu traz é aura, né, Aura? Isso acontece em vários municípios, em várias cidades onde houve tombamentos coletivos, mesmo que não tenha sido todos de uma vez, né, aos poucos, que eu acho que é o caso de Bagé, não tenho certeza. O que acaba acontecendo? Tá? Primeiro assim, eu queria explicar uma coisa. Não, o bem tombado ele não vira bem da União. O bem arqueológico é bem da União. Ele não tem nenhum proprietário. Ele fica sob a guarda de uma instituição. Pode ser um museu, uma universidade, um laboratório, um centro de pesquisa. O bem tombado é diferente, ele é do seu proprietário. Ele é meu, por exemplo, na escritura. Mas o tombamento se sobrepõe aos meus direitos privados sobre o bem, com relação a poder dispor dele da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu moro numa casa, se eu quiser demolir ela amanhã, eu posso destruir ela todinha, chamar uma máquina aqui e botar ela abaixo. Com um bem tombado, não. Eu tenho restrições na minha propriedade, mas ela é minha, eu posso vendê-la, por exemplo. Claro que vai interferir na venda, porque quem comprar vai colocar isso na hora de negociar o preço. Olha, eu não posso mexer, mas eu quero comprar a tua casa. Bom, não é esse o problema. A questão é o seguinte, tu tem razão num ponto importantíssimo, talvez o mais central. Para fazer um processo de tombamento, sempre é bom haver todo um preparo com a comunidade antes. E na maioria dos casos, infelizmente, isso não acontece. Você tem que chamar audiência pública, chamar assembleias públicas, conversar com as pessoas, explicar o que vai acontecer, os ônus e os bônus disso, fazer com que a pessoa se envolva no processo e não fique contrária ao processo, né? E esse é um ponto importante. E o outro é ter uma estrutura jurídica legal na cidade que garanta fundos emergenciais. Então o fundo é recolhido e só pode ser usado emergencialmente, né? Para isso a cidade tem que ter um marco de lei de cultura, para isso a cidade tem que ter pelo menos um conselho de cultura. Muitas cidades não têm isso, né? E muitas que têm, os conselhos de cultura não têm informação suficiente para passar para a população. Eu conheço vários conselhos de cultura que as pessoas infelizmente não têm informação, né? E aí não conseguem resolver problemas como esse, né? O sujeito vem e diz, olha, minha casa vai cair, eu preciso do apoio da área da cultura, porque eu até não queria derrubar ela, eu acho que ela é importante, mas eu não tenho como manter. E aí poderia haver um esforço da comunidade com verba pública, prevista em lei, tá? Sendo destinado parte dos recursos públicos, dos impostos, para situações como essa. Eu acho que é uma solução para o impasse do patrimônio, não é a única, nem a absoluta, mas pode ajudar sim. Mas para isso é preciso aquilo que a gente sempre diz, vontade política, não só dos políticos, das pessoas mesmo, né, das pessoas da comunidade.
Diz, ó, eu quero me envolver nessa briga. E aí tem que ter paciência, tem que ter mesmo, né? Às vezes muito sapo a gente engole, aula por causa disso, porque a gente tem que participar de reuniões chatérrimas, né? Mas é isso, eu disse lá no início, o patrimônio é um campo de disputa e um campo de poder. Muitas cidades enxergam no patrimônio duas coisas: potencial turístico, como tu bem dissesse aí, ou enaltecer a história de uma parte da população, da elite local, os médicos, generais, né, advogados da cidade, né, os ex-prefeitos, enfim. E aí é isso, né, infelizmente, né, você mora numa casa que você nem sabia que tinha sido de um fulano, e alguém vem e diz, ah, nós vamos preservar essa casa. Eu digo, tá, mas eu queria fazer um quarto novo para minha filha. Não vai fazer não. É um problema. Bagé passou por todo esse processo. Mas é aquela coisa, né? É a disputa do poder, quem está no poder. Eu acho que houve um envolvimento da comunidade e tal. Há um conselho de cultura, tem uma lei, um marco referencial. Mas falta o fundo. Não adianta nada disso se não tiver como, entre comer e manter a janela, a família vai comer. Né? Não, eu te entendo, claro. Claro, um fundo é fundamental e não pode ser misturado com aquele outro fundo, que é o fundo de cultura para artistas, para shows, livros. Não, é um fundo específico para o patrimônio. Por isso que as melhores secretarias têm diretoria de cultura e diretoria de patrimônio. Separa os assuntos, entendeu? Mas é isso, né? Tem que brigar para que isso seja criado. Ou seja, toda vez que tem eleição, meu amigo, o que a gente tem que fazer é chegar nos candidatos a vereadores e dizer, vem cá, tu assume o compromisso da gente botar na pauta da Câmara de Vereadores, realmente criar a direção de patrimônio, realmente criar o fundo. Não, assumo como compromisso, então tu tem meu voto, senão não tem meu voto. Política é isso aí, é chato pra caramba. Eu sei bem. Tu sabe, né, Clarice? Bom, gente, mais alguém aí? Mais alguém quer fazer uma pergunta para o professor Arthur? Boa noite, professor. Diga. Voltando sobre a questão da educação patrimonial e os bens arqueológicos, o senhor falou da portaria 230, né, que é quando aparece o programa de educação patrimonial nos processos de licenciamento, mas também tem a portaria, a instrução normativa do IFAM, né, 001. Isso, obrigado por me lembrar, Danilo. Formular os projetos, como que tem que ser feitos, projetos de educação patrimonial. E também uma outra portaria, acho que é a 137, que regulamenta, né, as referências para os arqueólogos usarem, né, nos processos de licenciamento. Eu queria saber se, no processo de formação dos arqueólogos de hoje, eles estão preparados para lidar, porque o senhor meio que criticou a atuação, né, dos arqueólogos, e como está sendo essa preparação, formação dos arqueólogos para eles estar enfrentando esse processo. Então, vamos por partes. Primeiro, assim, muito obrigado por lembrar da IN, Instrução Normativa 01 de 2015, porque ela de fato substituiu a 230, a 230 não vale mais, porque a portaria, a Instrução Normativa, ela vem da portaria 60, que é uma interministerial sobre todo o licenciamento ambiental no Brasil. Inclui todos os ministérios envolvidos, né? Da saúde, da cultura, o antigo Ministério do Planejamento, né? Bom, essa instrução normativa ela é grande, ela tem mais de 50 páginas, ela é muito detalhada, ela tem todo um subitem sobre programa de educação patrimonial. Né? E ali então dá uma série de sugestões. Mesmo assim, é evidente que eles não podem dar uma receita, porque não existe receita, cada lugar é um lugar. Né? De fato, o que acabou acontecendo? Essa IN gerou uma grande polêmica, porque os arqueólogos perceberam que não tinham como dar conta do tamanho das exigências da IN, mas para a sorte dos arqueólogos refreou as obras e contratos. Então poucos tiveram que colocar em execução de 2015 para cá o que a IN exige. Tá? Quanto à formação, bom, eu posso falar por mim, né? Eu não conheço os outros cursos e também, de novo isso, né? De 2014 para cá, 15 para cá, quando diminuiu, já não teve mais muito espaço para debate nos congressos de arqueologia. Que é outra oportunidade que a gente perdeu. O pessoal ia lá muito mais para apresentar o que fez do que para discutir, né? Uma proposta mais geral para fazer educação patrimonial na arqueologia brasileira. E aí eu acho que se perdeu uma chance, por isso que eu critico sim. O que eu tento fazer, cara? Bom, eu tento estimular os meus alunos a trabalhar
com processos de sensibilização sempre, que é o que eu faço, né? Oficina dos objetos de afeto, né? Trabalhar com o lixo, que é uma coisa muito boa, né? Evitar as oficinas de cerâmica, de lascar pedra para ficar mostrando como os índios viviam. Isso tem um efeito danoso na cabeça, principalmente se meu público for infantil. E eu agora, ultimamente, de 2 anos para cá, eu e minha esposa estamos trabalhando muito com teatro. A gente faz contação de história infantil e acabamos de fazer pela primeira vez isso dentro de um trabalho arqueológico. Nós fomos até Santa Catarina agora no verão e fizemos um trabalho lá em 2 cidades, contando história infantil, relacionando a nossa história com a ideia lá no final, né, de poder estudar os humanos através dos objetos, que é o que os arqueólogos fazem e tal. E foi tão legal que a gente está pensando em transformar isso numa coisa mais objetiva, assim, na formação dos alunos, mostrar para eles que é possível, né, você usar teatralização, música, dança, né, para trabalhar com o público infantil, que é aquele que a gente atinge mais diretamente, mas não só o público infantil, a sensibilização para a ideia do que seja um patrimônio. Muito diferente de chegar e dizer, olha, patrimônio é um legado, é uma herança que deve ser protegida para que as próximas gerações saibam. Não, o caminho não é esse, né? O caminho, na minha opinião, é fazer com que as pessoas pensem como as coisas são escolhidas, que é para ela poder entender o tipo de história que chegou até ela e por que ela caminha na cidade e só vê casarão, igreja, quartel, né? Não vê um cortiço, não vê um curral, não vê uma senzala, né? Não vê mais essas coisas, elas desapareceram. Por quê? Porque em algum momento, né? Não, isso aí, né? A escravidão acabou, pode derrubar aquele galpão da senzala lá. Né? Derruba que nós vamos fazer um potreiro. Entende? O Casa Grande tu não derruba. Diga, Bira. Talvez algumas partes da história não sejam tão bonitas e tão interessantes de serem contadas, né? Que é aquilo que eu falava da identidade, né, Bira? Nós temos uma identidade brasileira que foi muito construída em cima do mito da democracia racial, por exemplo, né? Os 3 povos que se afinaram. Isso aí está lá em Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, né? Então, isso é uma coisa que caiu por terra, né? Para o bem ou para o mal, o brasileiro mostrou sua cara de 2014 para cá. Eu não tenho mais a menor dúvida disso, né? Que nós temos um país diferente. Hoje há um fosso na sociedade brasileira muito largo que se abriu, né? Com ressentimentos muito duros e talvez intransponíveis para o futuro. O Brasil será outro daqui para frente. Porque toda essa ideia de que o racismo era uma construção, uma invenção dos historiadores, né? E dos antropólogos, e o preconceito com homossexuais era um exagero. Não, isso tudo ficou muito claro, né? Nós temos um discurso de ódio e violência que cresce. As redes sociais favoreceram, foram o canal, deram vazão para esse ódio, que era um ódio reprimido, na verdade, né? Um ódio de classe, né? Um ódio de raça, um ódio de gênero, né? E isso a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né, Bira? Como é que nós vamos construir pontes nesses fossos que se abriram, né? E, por exemplo, o caminho da identidade do patrimônio é um debate que tem que ser feito, e é duro, porque tem o outro extremo, às vezes o pessoal exagera um pouco, eu concordo que o pessoal exagera. Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco tem o tal lugar de fala, o Arthur não pode falar sobre o patrimônio negro porque ele não é negro, entende? Isso é uma polêmica também aqui, mas é tudo parte desse processo. Eu costumo dizer que a gente está no movimento pendular, né? A gente estava aqui, foi lá no outro extremo com esse ódio, com toda essa... E a gente tem que voltar a um consenso de convivência, mas não tem como fazer isso sem reconhecer que a história do Brasil até então foi uma história construída para enaltecer um segmento da sociedade. O homem branco, heterossexual, cristão, rico. 5 itens colocam esse sujeito numa escala de acesso a direitos, ele está no topo. O acesso aos direitos que existem. Ele tem mais acesso. Se ele for homem, branco, rico, heterossexual e cristão. Agora lá no outro extremo você tem uma mulher negra, um bandista, homossexual e pobre. Qual dos dois tem mais acesso pleno aos direitos num país como o Brasil? Sem dúvida é esse cara aqui. Por quê? Porque a história foi construída para que essa aqui não tivesse o mesmo acesso aos direitos. E toda vez nessa história desse país que se tentou aproximar, terminou como terminou. Uma crise nacional política, e pela primeira vez nós tivemos a crise que sim, tirou a máscara, né, das pessoas dizerem, como estão dizendo hoje, um jornalista disse, vamos criar um campo de concentração, ele disse, para isolar as pessoas com coronavírus. Entende? Não tem mais limite para o descontrole, né, de uma visão de sociedade que ruiu. Aquela sociedade do cada um tem seu lugar, porque a história mostra que foi assim. Não, a história não mostra nada. A história não é mestra da vida de ninguém.
A história é um campo de disputa. A história é um campo de disputa. A gente tem que disputar esse campo. A gente tem que dizer, olha, todos têm direito a seu lugar na história. Todos têm direito a reconhecer que tudo que aconteceu, tudo que chegou até nós, foi feito por muitas mãos e muitas vozes. Por que essas vozes foram sendo apagadas? Porque se criou uma ideia de uma sociedade com base nos 5 pilares que eu falei. Que é o homem português que vem para cá. Que é o que vem mandando, não o que vem obedecendo, né? Então a gente tem que pensar nisso aí quando a gente quer ser um historiador, né? Quando a gente quer ser um arqueólogo. A gente não está ali para, eu vou escrever um livro de história que todo mundo vai ler. Não, cara, a gente entrou numa guerra. Uma guerra por sentimentos, por participar do debate com os coletivos que são diferentes de mim. Eu quero ir lá conversar com eles, né? Eu quero conhecer, quero saber qual é a dificuldade do coletivo LGBT hoje no Brasil em termos de patrimônio e identidade. Os caras vão trazer a bandeira deles, vão dizer, olha, a gente quer discutir isso aí. Por que quando você tem um trabalho como o do Luiz Motti na Bahia, há muitos anos, né, trabalhando homossexualismo na história, né, o sujeito foi execrado por um monte de gente, né, hoje ele é reconhecido, porque ele foi trabalhar o quê? O homossexualismo é uma coisa que atravessa toda a sociedade brasileira desde sempre, entre os povos indígenas e depois, e entre os africanos que vieram para cá e depois. Então não é uma coisa que você tem que dizer, não, o homossexualismo é uma aberração. Para que trabalhar a história disso? Porque isso é a história. Muitas coisas podem ter acontecido por uma relação homossexual. E podem ter desdobramentos históricos. Por que a gente não vai conhecer isso? Por que a gente só vai conhecer as coisas que têm desdobramento por uma relação heteroafetiva? Os amores do Dom Pedro I são mais importantes do que os amores de alguém que era homossexual? Ele não tomou decisões baseadas nos amores dele, às vezes? Aí a Maria Del Priore que conta todas essas fofocas do Império aí, né? Ela pode. Entenderam? Por quê? Eu acho que tem que pensar nisso, né? Tem que pensar muito nisso. Por quê? Porque vocês fizeram uma escolha, né, gente? Vocês querem ser historiadores e historiadoras. E não é fácil ser historiador e historiadora. E esses tempos que nós estamos vivendo são os que mais mostram isso, como é duro ser historiador e historiadora em tempo de desinformação, de notícia falsa. Eu nem ia falar, mas já que estamos falando disso, existe um projeto em curso na internet, se chama Brasil Paralelo. Eu queria dizer com muita tranquilidade, tomem muito cuidado com essa plataforma Brasil Paralelo. Ela veio para reforçar tudo aquilo que eu estava dizendo para vocês até agora. Eles acham que o Brasil tem que enaltecer os seus grandes heróis da história, Bonifácio de Andrade, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Padre Feijó. Eles acham que discutir escravidão é uma bobagem. Olha, eles têm lá os seus episódios, eles têm uma série sobre a história do Brasil e agora lançaram 3 episódios sobre a educação no Brasil, que é um absurdo, batendo no Paulo Freire do primeiro ao último episódio, um ranço, um ódio ao popular, a tudo aquilo que é do povo. E estão aí, estão se afirmando, né? Agora eles estão sem dinheiro, eles estão fazendo campanha de arrecadação de dinheiro na internet porque eles estão sem dinheiro. Mas eles já estavam entrando nas escolas para vender os vídeos deles. Brasil Paralelo se chama. Tenham cuidado. O investimento e a publicidade é bem grande, né? Porque aparece muito no YouTube, ali, vídeos recomendados. Muitas vezes já aconteceu comigo, eu tiro e não quero esse canal recomendado. Porque é pago, né, Patrick? Porque é pago. Claro, isso é pago. Se eu tenho dinheiro, eu impulsiono o meu canal e ele vai aparecer no teu YouTube, no teu Facebook. Esses caras do Brasil Paralelo começaram com muito dinheiro há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Muito dinheiro. E pagavam o impulsionamento se tu via assim a tua tela cheia. E se tu olhar uma vez, não para de vir, porque daí é o algoritmo que começa a funcionar. Então o que tem que fazer? Sair, não olhar, não dar conversa. E se alguém vier dizer, assisti um programa do Brasil Paralelo e achei bem legal. Como historiador, vocês têm o compromisso de dizer, gente, aquilo ali não é trabalho de historiador. Aquilo é trabalho de gente que quer voltar a um Brasil arcaico. Um Brasil que estava começando a mudar. Que não era mais, estavam saindo daquele Brasil arcaico, eles querem voltar para aquele Brasil arcaico. Eu resumo isso na seguinte frase, o Brasil do quartinho de empregada. Eu não sei se você sabe, o Brasil é um dos poucos países do mundo que na arquitetura das casas tem uma coisa nefasta chamada quarto da empregada. Isso diz muito sobre a sociedade brasileira. Muito. Quando a gente sabe que 90 e tantos % das empregadas são negras. Então essa ideia de que ela tem um cantinho na minha casa. Isso é uma senzala, bicho. Não precisa usar outra palavra. Por quê? Porque não adianta você terminar com a escravidão se você não terminar com uma coisa chamada pensamento escravista. E nós somos uma sociedade com pensamento escravista. Leiam o sociólogo Gessé Souza, que escreveu vários livros, eu acho que talvez um dos melhores é A Elite do Atraso,
está nas livrarias, é fácil de conseguir pela internet, A Elite do Atraso, de Gessé Souza, é uma radiografia da sociedade brasileira a partir dessa perspectiva do culturalismo, de esconder o racismo, né? Eu acho muito importante que historiadores estejam sempre coesos com esse debate, participando dele, porque a gente tem uma longa caminhada pela frente agora. A gente não sabe como a gente vai sair disso tudo, porque nós estávamos passando já por um processo difícil de 2014 para cá, desde que aquela eleição aconteceu. Foi a primeira eleição marcada pelo ódio que eu tenho memória na história. Eu acompanho eleições desde o Jair Soares em 82, eu acompanho assim, de fazer campanha de rua, e nunca vi uma eleição tão violenta nas palavras, né? E em cima disso que se desdobrou, né, com o impeachment da presidenta Dilma, com a eleição de Jair Bolsonaro, a gente tem uma pandemia, né? E temos um governo errático, infelizmente, que está lidando com a pandemia de uma forma muito equivocada, né? E aí nós temos essas duas coisas para superar. Então, que Brasil nós vamos ter lá por outubro, novembro, eu não sei dizer para vocês, né? Antes da pandemia até tinha alguns cenários para ser construídos, agora mudou tudo. A pandemia mudou tudo. Eu estou tendo a oportunidade de ter essa conversa com vocês, por exemplo, que eu acho que é importante, né, entre brasileiros a gente conversar sobre isso, né? Nossa memória, nosso passado, nossa história estão em disputa nesse momento. O Brasil Paralelo veio para disputar os corações e as mentes das pessoas e tentar convencê-las de que nosso país tem um lugar reservado para cada sujeito na sociedade. Tem um lugar para a mulher, tem um lugar para o negro, tem um lugar para o homem branco, tem um lugar para o mestiço, tem um lugar para o gay. Aquela velha frase que vocês já ouviram. Não tenho nada contra os homossexuais, mas também não precisam se beijar na rua. Então você tem alguma coisa contra e você estabeleceu um lugar. Eles têm que ir para um gueto para poder se beijar. Ah, mas é antinatural. Prove. Prove que é antinatural. Não existe antropologia, medicina, biologia no mundo capaz de fazer essa afirmação. Mas o tio do WhatsApp faz. Então, nós estamos em disputa, gente. Nós estamos em disputa por uma sociedade mais justa, solidária, que uns abracem os outros e vamos aprender a viver com as pessoas como elas são, aceitando elas como elas são, com o seu direito ao passado, direito à memória, direito ao afeto, ou vamos para aquele caminho que estão nos empurrando, que é o caminho da separação, da segregação, marcada pela violência, porque vocês sabem, os casais homossexuais hoje têm medo de andar na rua de mão dada. E a gente estava começando a conquistar isso. Eu vivi durante quase um ano numa cidade europeia, a capital da Espanha, Madrid, e era lindo de ver as pessoas andando na rua, felizes de mão dada, no cinema, não em toda a cidade, mas em alguns bairros, né? E eu voltei de lá muito impressionado, assim, e achei, poxa, então os caras estão um passo na nossa frente, né? Aqui é complicado, aqui é bem complicado. Tudo isso tem a ver com o quê? Com a história. Como a nossa história foi narrada, como ela chegou para nós numa instituição chamada escola, onde muitos de vocês estarão em breve atuando. E é um outro compromisso social também muito grande. Ser um professor, né? Lidar com as crianças, trabalhar com aquelas mentes. Eu tenho filhas pequenas, estão construindo noções de mundo, valores sobretudo. Que valores nós vamos deixar para o futuro, nós das ciências humanas? Os valores do ódio, da segregação, e isso tem a ver com direito ao passado. Não, tu não tem direito ao passado, não vai ter estátua do zumbi. Eles dizem isso, sabe? Os caras do Brasil Paralelo dizem que o zumbi não é herói nenhum. Por que ele não tem o direito de ser um herói? E o Duque de Caxias tem? Tem que colocar esse debate na mesa. Porque ele foi um líder escravo rebelde? Mas ele também tinha escravos. Vai estudar, meu amigo. É claro que escravos tinham escravos. A escravidão não foi inventada pelos portugueses. O que os portugueses fizeram foi fazer um upgrade na escravidão. E deixar esse legado para nós. Estamos aí. Temos que discutir. Tudo isso tem a ver com patrimônio, gente. Tudo isso tem a ver com patrimônio. Tem a ver com as decisões que a gente toma quando vai fazer educação patrimonial. Porque o resultado da nossa educação patrimonial não é proteger um patrimônio. O resultado da nossa educação patrimonial é uma visão sobre o passado. É isso que a educação patrimonial proporciona. Porque patrimônio e passado atuam como sinônimos no senso comum, embora não sejam. Nós temos que pensar isso. Tudo depende das nossas ações. Mas depende, e aí sem nenhum problema, de ser claro em relação a isso, das nossas posições ideológicas. É claro que sim. A vida é feita de ideologia. A ideologia é um conjunto de ideias que você tem. É isso. Ideologia é nefasta, para lá ideologia. Não, ideologia existe, não tem como você pegar a ideologia e botar numa caixa. Escola sem partido, entende? Não, ideologia está em todos os lugares. Ideologia religiosa, política, a ideologia filosófica de vida.
Tá? Eu sou um sujeito ideológico, todos vocês são, e a minha ideologia me faz querer um mundo mais fraterno, solidário, cooperativista, com respeito às diferenças. Eu quero isso. Tá? E outras pessoas não querem, infelizmente, acham que podem existir mundos, né? Mundos separados. Não tem como, gente. Isso leva ao conflito e à dor. Tá? E o nosso papel não é fabricar dor. Eu acho isso. Bom, acho que me estendi mais aqui. Não sei se fugi do assunto, Clarice. Não, é sempre oportuno. Nem se preocupa. Não tem como a gente desencilhar certas questões da atualidade, né? Claro. Até porque nós somos sempre pensantes, né? Como tu falou, nós estamos num momento que a gente não esperava, né? Nós somos fragilizados de todas as questões, né? E aí, como eu te falei, até a nossa turma, né, que iniciou agora, né, nós mudamos tudo. Então, assim, não tem como a gente fugir dessa reflexão que tu trazes, né? E eu tenho certeza que todos vão pensar muito depois daqui, né, meninos? É que eu chamo todos de meninos, viu, Arthur? Independente da idade, né, todo mundo sabe, são todos minhas meninas, meus meninos. Então, eu quero te agradecer. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta para o professor Arthur? Mais ninguém? Então vamos fazer o seguinte, vocês fiquem à vontade para me procurar pelo Messenger, tá? Eu tenho um pequeníssimo canal de YouTube que se chama Mundo de Papel. Eu convido vocês a conhecerem o Mundo de Papel. Vocês coloquem lá no Google Mundo de Papel Arthur Barcelos, porque tem outros com esse nome, né? E vocês vão encontrar o meu canal, e ele é voltado para vocês, assim, para o público de história. Eu comento livros, acontecimentos, processos, né? E coloquei agora 3 videoaulas lá de arqueologia do mundo antigo e história do imperialismo. Não é querer puxar brasa minha sardinha, mas eu faço um esforço para ficar bem legal, né? Para que vocês possam curtir. Então convido vocês a conhecer o canal lá e dar uma olhada. E sempre que precisarem, Clarice, tu, teus alunos, podem me encontrar ali pelo Messenger Arthur Barcelos, e eu respondo, né, sempre o mais rápido que eu puder. Eu te agradeço, Arthur. Acho que foi uma noite maravilhosa, né, meninos? E fica o convite para a gente continuar, né, nesse diálogo mais vezes, né? Que é importante, né? Cada vez mais nos aproximarmos, mesmo que seja de forma virtual. Arthur, eu vou ver depois um certificado para te enviar, tá? Mesmo que seja digital, que é importante. Tranquilo. Isso aí, né? E acho que todos nós agradecemos, né? Bira, Patrick, né? Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa noite a conversa. Eu vou mandar para Clarice o artigo em PDF daquele que eu falei lá, que eu fiz o trabalho em Camaquã, tá? Para vocês verem o passo a passo de uma educação patrimonial diferente, tá bom? Muito obrigado, professor Arthur, também, a gente agradece muito aí, foi muito inspirador. Faz com que a gente tenha uma visão diferente do usual, do que a gente está acostumado. Infelizmente, às vezes a gente é condicionado a não pensar, não discutir, a não refletir sobre certas questões. Então hoje foi muito interessante, muito legal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Bira, agradeço a todos vocês. Se cuidem, por favor, na medida do possível. Fiquem em casa. Cuidem das pessoas perto de vocês que não podem ficar em casa, protejam elas, ajudem elas, e isso vai passar e a gente vai se encontrar pessoalmente um dia ainda. Abraço, beijos, diga! Peço se puder mandar uma frase para nós, que o pessoal da comunicação quer fazer uma matéria, tá? Se puder mandar uma frase da iniciativa e tudo mais, o que tu achou, a gente agradece, tá bom? Te mando daqui a pouco mais. Tá bom, obrigada, querido, viu? De coração. Eu que agradeço, adorei. É isso que eu quero falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.